Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 171. Acompanhado por densas explosões, o flanco direito da força principal de Wagakure começou a avançar lentamente em direção às linhas de Konoha. Esta foi a primeira vez que Wagakure obteve vantagem desde o início do confronto. Por um instante, o moral dos ninjas de Wagakure disparou. Todos atacaram, fazendo o máximo para imobilizar o inimigo à sua frente, impedindo de reforçar outras áreas. Mas Ishiro não conseguia se sentir feliz, pois esse progresso era temporário, e Wagakure apenas os pegara de surpresa. Assim que Konoha também usasse seus trunfos, a última salvaguarda de Wagakure desapareceria. Nesse ponto, Wagakure ainda poderia se retirar da batalha com segurança? O comandante de Konoha agora tinha duas opções. Uma era lutar suas próprias batalhas, ou seja, ignorar o corpo de explosão de Wagakure e sacrificar um setor. Eles poderiam usar seus numerosos membros do clã ninja para uma ofensiva, e nesse caso Konoha poderia conquistar uma posição vitoriosa em uma ampla área. Konoha certamente venceria no final, mas com esse método, Konoha sofreria pesadas perdas. É claro que as perdas de Wagakure seriam ainda maiores. O outro método era enviar membros do clã ninja contra o corpo explosivo. Nesse caso, Konoha lutaria de forma convencional e Wagakure não conseguiria progredir. E com o corpo de explosão, seu trunfo, bem no meio das linhas principais do inimigo, Wagakure não conseguiria recuar em segurança. No final, Konoha provavelmente alcançaria uma vitória completa. A primeira foi uma vitória custosa. Mesmo que vencessem, não teriam muita força para reforçar o castelo de Kikyo. Como Konoha não podia simplesmente ignorar Wagakure após uma vitória, Wagakure continuaria a enviar tropas. Este último, no entanto, poderia preservar ao máximo a força de Konoha. Após a vitória, Konoha ainda teria capacidade excedente para reforçar o castelo de Kikyo. Assim, Ishiro logo notou uma força de cerca de 700 a 800 ninjas dentro da formação de Konoha se movendo rapidamente em direção à localização do corpo de explosão. Em pouco tempo, as duas forças se encontraram. Instantaneamente, um grande número de Kikaishu, insetos parasitas da destruição, começou a se espalhar. Ouviram-se os latidos de vários cães. Um por um, os gigantes se prepararam para o ataque. Deixando de lado alguém como Ishiro, que leu a história original, até mesmo outros ninjas de Wagakure imediatamente souberam das origens daquelas pessoas. Aburame Inuzuka, Nara, Yamanaka, Akimichi, Yui, Sarutobi, Gecko e assim por diante, um por um, esses nomes apareceram na mente de todos. Imediatamente o lado de Konoha sentiu um aumento no moral, enquanto os ninjas de Wagakure mostraram expressões preocupadas. Ishiro também não estava otimista sobre a situação de seu time e estava hesitante em perguntar a Saka se ele tinha outros planos. Uma luz branca brilhou de repente no canto do seu olho. O que foi isso? A luz branca desapareceu tão rápido quanto apareceu, sem fazer barulho, fazendo Ishiro pensar momentaneamente que era uma ilusão. Mas este era um campo de batalha, este era um mundo ninja. Ocorrências obscuras não podiam ser descartadas como ilusões. Ishiro imediatamente olhou na direção do corpo de explosão. Então ficou profundamente chocado. É isso? O que está acontecendo? A cena que Ishiro viu foi esta, em frente ao corpo de explosão, onde os membros do clã de Konoha estavam se preparando para exibir suas habilidades, uma zona de vácuo, com 5 metros de largura e quase 100 metros de comprimento havia aparecido. Esta zona de vácuo estava limpa e organizada, mas apareceu de repente. Todos dentro dela desapareceram completamente. O mais assustador não foi o desaparecimento repentino dos ninjas nesta zona de vácuo, mas os ninjas em suas bordas, partes de seus corpos haviam desaparecido, enquanto outras partes ainda permaneciam. Como essa zona tinha quase 100 metros de comprimento, um grande número de membros decepados foram deixados para trás. Alguns ninjas com partes do corpo faltando ainda estavam vivos. Essas pessoas, surpreendentemente, não sentiram dor a princípio. Só depois de um momento reagiram, um a um soltando gritos de terror e agonia. Liberação de poeira. Esta cena não era estranha a Ishiro. Muitos anos antes, quando ainda estava na Anbu, ele presenciara uma situação semelhante. Ishiro se lembrava de que aquele incidente levará o Presa Branca de Konoha a acabar com a própria vida e quase causará a eclosão da Terceira Grande Guerra Ninja vários anos antes. Ishiro seguiu a trilha de 100 metros de comprimento e olhou para trás. De fato, Onoki apareceu no ar em algum ponto desconhecido. Olhando para as mãos, ele já preparava a próxima liberação de poeira. Ishiro virou a cabeça para observar o campo de batalha. A essa altura, muitos no acampamento de Konoha também haviam reagido. Entre os membros do clã ninja, alguém gritava: dispersem-se depressa. Aqui é a liberação de poeira. Onoki chegou. Uma figura amarela cintilava continuamente no meio da multidão. Cada cintilação eliminava um membro da elite de Konoha. E ao mesmo tempo, uma voz chegou aos ouvidos de Ishiro. Liberação da terra. Muralha do fluxo da terra. Era a voz de Jiraiya. Então, uma enorme montanha de terra bloqueou diretamente o espaço entre os dois grandes exércitos. Estrondo. A luz branca brilhou novamente, mas desta vez o efeito foi muito menos potente que o anterior. A luz branca evitou os membros do clã ninja de Konoha, já protegidos pela muralha do fluxo da terra, e atingiu um grupo mais denso de ninjas do outro lado, ceifando novamente a vida de centenas de ninjas. Retirada. Retirada total. Gritos de alarme ecoavam das forças de Konoha. Quase simultaneamente, ordens de perseguição ecoaram entre as fileiras de Wagakure. Ufa, Ishiro finalmente deu um suspiro de alívio. Não é de se admirar que as ordens de Saka hoje fossem tão anormais, tão ansiosas por uma batalha decisiva. Ele sabia que Konoha tinha 2 combatentes de nível Kage, mas ainda assim insistiu em enfrentá-los de frente. Acontece que o Onoki também tinha vindo.
Acontece que Sokka tinha um trunfo muito poderoso. Falando nisso, Onoki estava realmente disposto a fazer tudo, disposto a, como Tsuchikage, lançar um ataque furtivo a um grupo de ninjas comuns. Quando transmigrou pela primeira vez, a impressão de Ishiro sobre a liberação de poeira era de que se tratava de uma técnica usada em batalhas entre potências de nível Kage. Ishiro já havia pensado que se tratava de um ninjutsu de ataque a alvo único. Somente mais tarde, com a introdução do ninjutsu de nível S em Iwagakure, ele entendeu que a liberação de poeira sempre foi um ninjutsu de ataque em grupo. Longo alcance e grande área eram as características da liberação de poeira. E o processo de carregamento da liberação de poeira dificultava seu uso eficaz em batalhas entre especialistas de alto nível. Portanto, a liberação de poeira era mais adequada para batalhas em grupo. A batalha subsequente foi simples. Sob a liderança de Onoki, Iwagakure avançou como uma faca quente na manteiga, empurrando a linha de batalha de Konoha diretamente para a fronteira do País do Fogo, assim como Tsunagakure havia feito. Onoki sabia quando parar. Ele não acampou na fronteira do País do Fogo e do País dos Rios como Tsunagakure, mas liderou suas tropas de volta ao País da Terra, deixando apenas uma pequena força no País da Grama. Toda a mobilização ninja foi quase idêntica à de antes da batalha. Nessa batalha, Iwagakure, como vitorioso, não se saiu bem, sofrendo mais de 2.000 baixas ninjas no total. Felizmente, a maioria desses ninjas eram Chunin e Genin. Por exemplo, a força de vanguarda mencionada anteriormente sofreu quase 90% de perdas. Aqueles que escaparam de volta com Ikura e Ishiro eram quase todos elites. Na guerra posicional subsequente entre os dois lados, Iwagakure e Konoha perderam centenas de homens cada. E mais tarde, durante o ataque à linha de defesa de Konoha após o corpo de explosão, e na perseguição subsequente, centenas de ninjas foram mortos ou feridos sob os contra-ataques desesperados de vários ninjas de Konoha. As perdas de Iwagakure atingiram mais de 20%. Então, quando Ishiro retornou ao acampamento e emergiu de um curto período de treinamento isolado, embora tenha visto a alegria da vitória nos rostos dos ninjas de Iwagakure, havia ainda mais tristeza pelos companheiros perdidos. Depois de um passeio pelo acampamento, Ishiro chegou ao quartel-general do comando. O quartel-general já estivera extremamente movimentado antes, mas agora o período mais movimentado já havia passado. Ao ver Ishiro entrar, Ikura, Sokka e outros dois comandantes adjuntos no quartel-general acenaram para Ishiro em reconhecimento. Onoki falou diretamente: Ishiro, diga-me o que você pensa. Por que você me aconselhou a retirar as tropas antes? Isso mesmo. A razão pela qual Onoki parou quando parou, depois de persegui-los até a fronteira da Terra do Fogo, foi porque ele ouviu o conselho de Ishiro. Lord Tsuchikage, estimados veteranos, é isso que eu penso. Já alcançamos nosso objetivo estratégico original de dominar a força principal de Konoha. E até superamos o objetivo. Nesta batalha, Konoha perdeu pelo menos 4.000 homens. Embora os que morreram na perseguição final tenham sido principalmente Chunin e Genin, várias centenas de membros de elite do clã morreram sob a liberação de poeira. Konoha sofreu pesadas perdas, tanto em termos de números quanto de força central. Nosso inimigo imediato já é incapaz de reforçar o castelo de Kikyo a curto prazo. Mas se continuarmos a pressionar, a atitude de Konoha em relação ao campo de batalha da Terra da Grama mudará de desviar tropas para enviar reforços. Naquela época seremos como Tsunagakure está agora, incapazes de avançar mais, mas também relutantes em recuar. A curta e ampla batalha entre os dois lados se transformará em uma longa guerra de atrito. No entanto, se pararmos no momento certo, o foco principal de Konoha ainda será o castelo Kikyo, e nossa estratégia original de sentar na montanha para assistir à luta dos tigres não mudará. Nesse ponto, um subcomandante do acampamento da Frente Sul interrompeu, mas se continuarmos a atacar, contanto que causemos muitos danos ou até mesmo aniquilemos o inimigo à nossa frente, então Konoha será destituída de sua posição como a maior nação do mundo. Ishiro balançou a cabeça e disse: primeiramente, não necessariamente venceremos. Konoha tem reforços. Não se esqueçam, o terceiro Hokage ainda não fez nenhum movimento. Se pressionarmos passo a passo, é bem provável que Konoha desvie o foco do castelo Kikyo para nós. Se o terceiro Hokage, Jiraiya e Namikaze Minato agirem juntos, ainda conseguiremos vencer. Além disso, Konoha ainda tem a 9 caudas. Usamos nossa besta com cauda. Será que Konoha assistiria sua posição dominante ser ameaçada e ainda assim relutaria em usar sua besta com cauda? Aquela pessoa ficou sem palavras. Ishiro continuou: em segundo lugar, mesmo se realmente vencermos, quanto perderemos? Hoje, o Lord Tsuchikage, com uma nova força, interveio em um momento crítico quando ambos os lados estavam em um impasse, abalando instantaneamente o moral de Konoha, o que levou à nossa grande vitória. Mas se Jiraiya e Namikaze Minato estivessem preparados, mesmo se vencêssemos, quantos homens nos restaria? Naquela época, Konoha certamente perderia sua posição dominante, mas seria Iwagakure quem substituiria Konoha como a vila ninja número 1? Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados. Isso mesmo, a política de colher os benefícios do pescador já havia sido decidida antes. Como poderiam esquecer isso no momento de impulso? Parando por um momento, Ishiro disse: além disso, há 3 benefícios em negociar a paz com Konoha. Primeiro, Konoha está em uma situação difícil neste momento. Podemos extorquir uma quantia considerável. Reparações, transferência de cotas da missão e até mesmo a cessão de terra são possíveis. Vendo que vários deles estavam muito interessados, Ishiro continuou: além disso, também podemos propor que Konoha compartilhe um pouco de ninjutsu. Um coro de inalações agudas soou imediatamente no escritório. Ninjutsu.
Esta era a base de uma vila ninja. Konoha era mais rica nesse aspecto, quase sem deficiências. Mas a coleção de Vagakuri era bastante desequilibrada. Se eles pudessem obter um lote de ninjutsu de Konoha, mesmo que fossem apenas ninjutsu de classificação A ou até mesmo de classificação B que faltassem em Vagakuri, isso poderia aumentar significativamente a força individual dos ninjas de Vagakuri em larga escala. Continue, a compostura de Onoki estava muito melhor que a dos outros, mas ele estava muito interessado em saber que outros motivos Ishiro tinha. Ishiro sorriu levemente e disse: em segundo lugar, se negociarmos a paz com Konoha, Konoha poderá retirar tropas para apoiar outros campos de batalha. Embora a posição dominante de Konoha possa ser mantida, isso também forçará outras vilas a lutar contra Konoha até a morte. Isso se encaixa perfeitamente em nossas intenções estratégicas. Podemos assistir à Grande Guerra Ninja enquanto nos livramos das chamas da guerra desde o início. Todos assentiram involuntariamente. Era isso que todos mais desejavam. Quanto ao terceiro, Ishiro revelou um sorriso astuto e disse surpreendentemente: podemos deixar Konoha vencer a terceira Grande Guerra Ninja o mais rápido possível. Capítulo 172. O quê? Ishiro, o que você disse? Desta vez foi Saka quem o questionou. Ele nunca imaginou que Ishiro diria tal coisa. Deixar Konoha vencer rapidamente a terceira Grande Guerra Ninja? Você está louco? Se não fosse pela atuação excepcional de Ishiro nesta grande batalha, e por ele ter salvado a vida de Kura de Namikaze Minato, Saka teria suspeitado que Ishiro era um espião de Konoha. Ishiro olhou para todos e percebeu que todos tinham a mesma expressão que Saka. Então, com um sorriso malicioso, disse: hehe, conselheiro Saka, você acha que é bom para Konoha vencer a guerra rapidamente? Todos ainda se lembram da condição que Hiruzen Sarutobi impôs para persuadir os clãs Uchiha e Hyuga a enviar tropas depois que Kirigakure entrou na guerra? Após o incidente da Presa Branca, a relação entre os superiores de Konoha, representados por Hiruzen Sarutobi, e o clã Uchiha não foi bem conduzida. Os dois lados estavam quase em estado de guerra fria. Mais tarde, ao negociar com Kirigakure para persuadir o clã Uchiha a enviar tropas, Hiruzen Sarutobi prometeu publicamente renunciar após a vitória na guerra. Além disso, quem tivesse os maiores méritos de guerra seria o sucessor do quarto Hokage. Para fazer o clã Uchiha lutar desesperadamente, Hiruzen Sarutobi chegou a propor que os méritos de guerra dos membros do clã pudessem ser contados em favor de uma pessoa. Você está dizendo que devemos deixar Konoha vencer antecipadamente de propósito e depois forçar Hiruzen Sarutobi a abdicar? Desta vez foi Kura quem perguntou. Ele não entendia o significado da abdicação de Hiruzen Sarutobi. Onoki também mencionou semi-publicamente a escolha de um sucessor após a Terceira Guerra. Não é só trocar de Hokage? Hiruzen Sarutobi não está morto, apenas abdicou. Qual a utilidade? Konoha não perderia nada. E Kura, se Konoha vencer e Hiruzen Sarutobi abdicar, quem você acha que o sucederá? Ishiro olhou para Ikura com uma expressão estranha enquanto perguntava. Ishiro, você está dizendo que deve usar a posição de quarto Hokage para causar problemas entre os atuais superiores de Konoha e os Uchiha, talvez até mesmo os Hyuga? Onoki, que era Tsuchikage há muitos anos, foi o primeiro a reagir. É isso mesmo. Não importa o quão bem Hiruzen Sarutobi tenha dito naquela época, ele jamais deixaria a posição de Hokage cair nas mãos do clã Uchiha, disse Ishiro, entusiasmado. Naquela época, independentemente do resultado, se uma quarta grande guerra ninja eclodir, o clã Uchiha provavelmente não enviará uma única pessoa ao campo de batalha novamente. Talvez até levem o clã Hyuga com eles. Se o clã Uchiha e o clã Hyuga forem derrotados, mesmo que Konoha vença a Terceira Guerra, ela ainda poderá manter sua posição como hegemônica do mundo ninja? E se a Quarta Grande Guerra Ninja será travada ou não, não caberá a nós que preservamos nossa força decidir. Além disso, mesmo que uma Quarta Guerra não aconteça, é provável que um bom espetáculo aconteça dentro de Konoha. Tapa? Onoki bateu a mão na mesa e disse: Saka, mande uma mensagem para a capital. Diga a Mei para informar o Daimyo que queremos negociar a paz. Mei era conselheira de meia-idade que por acaso estava na capital recentemente. As negociações de paz entre duas nações exigiam o envolvimento do Daimyo, e a conselheira Mei serviria como representante de Vagakuri para se comunicar com o Daimyo. Após definir essa direção estratégica crucial, Onoki sentiu uma onda de alívio. Então, olhando para Ishiro com um sorriso, disse: Ishiro, parabéns por finalmente ter conseguido. Ishiro riu baixinho. É isso mesmo. Na grande batalha anterior, no exato momento em que Onoki usou a liberação de poeira para varrer o campo de batalha e mudar o rumo da guerra sozinho, Ishiro havia conseguido avançar. A capacidade de compreensão de Ishiro não era baixa. O principal motivo de ele ter ficado preso no nível Jounin de Elite por tanto tempo foi o fato de saber demais sobre a trama. A trama foi ao mesmo tempo sua bênção e sua ruína. Com a ajuda da trama, Ishiro havia conquistado muito. Mas foi justamente por causa desses ganhos que Ishiro nunca possuiu a magnanimidade que um Kage poderoso deveria ter. Sempre que se deparava com algo, a primeira reação de Ishiro era encontrar uma solução na trama. Ele nunca havia pensado em quebrar as algemas com a própria força. Mas desta vez, Ishiro havia se esforçado muito e ainda não conseguia descobrir como reverter a situação desfavorável de Vagakuri naquele momento. Mas Onoki tinha pensado nisso. O método de Onoki era simples e direto: usar liberação de poeira para varrer o campo. A força esmagadora da força absoluta era a maneira mais rápida e direta de resolver todos os problemas. Naquele momento, Ishiro teve uma epifania. Naquele instante, a mente e o coração de Ishiro ficaram completamente límpidos. Depois, tendo empurrado os ninjas de Konoha de volta para a Terra do Fogo e retornado ao acampamento de Vagakuri na Terra da Terra,
Ishiro se concentrou na compreensão de seu último atributo, vento. Por estar preparado, a compreensão de Ishiro era um pouco melhor e mais rápida do que a de Ikura. O Ishiro atual dificilmente poderia ser considerado como possuidor de todos os 5 atributos. Entretanto, a liberação de vento de Ishiro não era suficiente para ajudá-lo a lançar nem mesmo um único jutsu de vento de nível C. Ao ouvir as palavras de Onoki, todos ficaram surpresos, um por um, seus rostos se iluminaram de alegria, e eles parabenizaram Ishiro. Ishiro, envergonhado, agradeceu a cada um. Ishiro entendeu o que todos queriam dizer. O papel de um Kage poderoso era grande demais. Desta vez, Iwagakure havia sido bloqueado por Jiraiya desde o início, incapaz de avançar 1 centímetro. Isso mesmo com Iwagakure usando sua besta com cauda. Se o Jinchuriki dos 5 caudas não tivesse atraído a maior parte da atenção de Jiraiya, Iwagakure provavelmente teria que pagar um preço altíssimo para romper o bloqueio de Jiraiya. Mas as bestas com cauda eram muito instáveis. Ainda estava em um estado em que não conseguia lutar. Se fosse enviado novamente agora, os 5 caudas provavelmente entraria em frenesi em poucos minutos. Mas agora, seguindo Ikura, outro quase Kage havia aparecido na vila. Em 2 anos, quando Ishiro completasse sua transformação, Iwagakure entraria em sua era mais gloriosa desde sua fundação. Afinal, Iwagakure nunca teve 3 indivíduos de nível Kage ao mesmo tempo. Durante a batalha anterior, Onoki, voando no ar como Ishiro e monitorando constantemente os ninjas de ambos os lados, foi o primeiro a notar a mudança na aura de Ishiro, antes mesmo do próprio Ishiro. Então, quando Ishiro propôs uma retirada, Onoki não hesitou muito. Porque na visão de Onoki, até mesmo criar um espaço de treinamento relativamente tranquilo para Ishiro era mais importante do que derrotar Konoha. Portanto, Iwagakure completou sua retirada na velocidade mais rápida, e foi por isso que Ishiro teve tempo de compreender seu 5º atributo. Ishiro, você conseguiu compreender sua liberação de vento? Ikura conhecia os 4 atributos de Ishiro e tinha uma vaga ideia de que ele planejava compreender a liberação de vento após atingir o nível Kage, daí sua pergunta. Ikura se perguntava pouco porque Ishiro foi treinar imediatamente após o fim da batalha, sem sequer comparecer à reunião de resumo pós-batalha. Pensando nisso agora, Ishiro deve ter aproveitado sua recente descoberta para compreender a liberação de vento. Ishiro sorriu confiante e disse, claro, como o timing foi bom, o efeito foi até um pouco melhor que o seu naquela época. Isso é ótimo, Ikura hesitou por um momento e então disse, desta vez, quando você escolher treinar um ninjutsu de nível S, você pode considerar como lidar com a técnica do deus voador do trovão de Namikaze Minato. Namikaze Minato é o único entre os ninjas de Konoha da nossa geração que chegou ao nível Kage. Ele deve ser nosso maior oponente no futuro. A técnica do deus voador do trovão é muito difícil de combater e é muito eficaz contra ninjas do tipo ninjutsu como nós. Ikura hesitou um pouco ao dizer isso. Afinal, seria um sacrifício bastante grande para Ishiro. Assim que Ishiro fizesse isso, ele poderia ter que mudar uma série de táticas, apenas para lidar com Namikaze Minato, que poderia se tornar um inimigo. Falando nisso, os outros também franziram a testa. Onoki disse diretamente, conte-me em detalhes sobre Namikaze Minato. Após terminar sua conversa com Onoki e os outros, Ishiro permaneceu no acampamento da Frente Sul por mais 20 e poucos dias. Durante esse período, Onoki também não partiu. Onoki não só não partiu, como também mobilizou outros 5.000 ninjas de dentro da vila. Entretanto, esses 5.000 ninjas não foram para a linha de frente, mas apenas se reuniram na vila, adotando uma postura de estarem prontos para partir a qualquer momento. O objetivo, é claro, era ganhar vantagem na mesa de negociações. Após um mês de discussão, a Terra do Fogo e a Terra da Terra finalmente assinaram um tratado de trégua. O primeiro artigo do Tratado de Trégua, a Terra da Terra reconhece a Terra do Fogo como vencedora da Terceira Grande Guerra Ninja. Este artigo foi muito interessante. Iwagakure claramente queria substância em vez de aparência. E além do primeiro artigo, os outros termos eram favoráveis a Iwagakure ou impunham restrições a ambos os lados. Konoha obteve apenas uma vitória nominal. Por exemplo, o tratado estipulava que a Terra do Fogo precisava pagar enormes reparações à Terra da Terra. A Terra do Fogo deveria dissolver sua aliança com a Terra da Grama, e a Terra da Grama permaneceria neutra entre a Terra do Fogo e a Terra da Terra. Por exemplo, o tratado estipulava que Konoha precisava entregar 3 ninjutsu de rank A e 10 ninjutsu de rank B que Iwagakure não possuía. Esta foi a cláusula que levou mais tempo para ser negociada por ambos os lados. Iwagakure inicialmente propôs que o ninjutsu fosse de nível S, o que Konoha naturalmente recusou. Mais tarde, Iwagakure propôs que eles próprios escolhessem o ninjutsu de nível A, mas Konoha ainda recusou. Finalmente, o consenso alcançado por ambos os lados foi, Iwagakure listaria os nomes de 10 ninjutsu de rank A, e Konoha escolheria 3 deles. O mesmo acontecia com o ninjutsu de nível B, Iwagakure escrevia 30, e Konoha escolhia 10 deles. Vale mencionar que quando Onoki perguntou qual ninjutsu deveria ser escrito, Ishiro propôs incluir o método de estimulação de liberação de relâmpagos na lista de ninjutsus de nível B, mas, infelizmente, Konoha não o incluiu. Ishiro se arrependeu por vários dias, pois mesmo agora, ainda não entendia a verdadeira chave para o método de estimulação de liberação de relâmpagos. Agora, para Iwagakure, a guerra já havia terminado. De acordo com o tratado, Iwagakure deveria retirar suas tropas da fronteira. Eles não apenas tiveram que se retirar do País da Grama, como também reduzir o número de ninjas na fronteira do País da Terra. É claro que Konoha simultaneamente reduziria o número de ninjas confrontando Iwagakure.
Após todos os assuntos serem resolvidos, Onoki deveria retornar à vila, mas Ishiro ainda precisava fazer uma viagem ao acampamento da Frente Oriental. Nesse tratado de paz, Konoha também havia feito algumas exigências em relação ao acampamento de Wagakuri na Frente Oriental. Konoha solicitou que Wagakuri realocasse seu acampamento na Frente Oriental. O novo local, após a realocação, deveria ser longe da Terra das Cachoeiras. Ishiro, como mestre de jutsu de selamento, precisava ir ao acampamento da Frente Oriental para supervisionar a disposição das barreiras de selamento. Antes de partir, Onoki fez Ishiro copiar todos os 3 ninjutsu de Rank A e os 10 de Rank B dados por Konoha, e desta vez, ele não aplicou um jutsu de selamento na mente de Ishiro. Talvez Onoki achasse que essas coisas eram gratuitas e não desse a elas a mesma importância que o ninjutsu que a vila possuía originalmente. Depois de terminar de montar o acampamento na Frente Oriental, volte para a vila para aprender um ninjutsu de nível S. Esta é a recompensa da vila por você ter alcançado o nível Kage. Onoki instruiu Ishiro algumas coisas antes de deixá-lo partir. Ishiro chegou sozinho, mas partiu com 1000 ninjas e uma grande quantidade de suprimentos. Todos eles seriam levados para a Frente Oriental. Após a retirada da maioria de seus ninjas, a Frente Sul não precisava mais de tantos suprimentos, enquanto a Frente Oriental, após a expansão, precisaria de uma grande quantidade de suprimentos. Assim, Ishiro ganhou a tarefa adicional de escoltar suprimentos. Depois que as hostilidades na Frente Sul cessaram, a força militar da vila se tornou muito mais ampla, então a Frente Oriental conseguiu dobrar sua escala desta vez. Capítulo 173. No dia seguinte, as notícias das negociações de paz entre Wagakuri e Konoha começaram a se espalhar pelo mundo ninja. Isso ocorreu porque anteriormente ambos os lados conduziam negociações secretamente, sem torná-las públicas. O exército ninja que Wagakuri reuniu para pressionar Konoha, aos olhos de espiões de outros países, era visto como um sinal de que a batalha entre Wagakuri e Konoha estava prestes a piorar. E os preparativos de Konoha para reforçar o castelo de Kikyo também foram percebidos por outros países como uma resposta à ofensiva em larga escala de Wagakuri. Portanto, embora as negociações de paz entre os dois lados tenham enfrentado muitas dificuldades para chegar a um resultado unificado, elas não sofreram interferência externa. Até a assinatura do tratado, as outras grandes potências permaneceram no escuro. Agora que a notícia se espalhou, os líderes de várias facções de repente sentiram como se tivessem sido abandonados. O quê? E Wagakuri e Konoha tiveram negociações de paz? E as negociações já foram concluídas. E Wagakuri já retirou suas tropas. No acampamento de Sunagakuri, gritos de espanto irromperam de um grupo de oficiais de alta patente. Pode-se dizer que Sunagakuri foi a maior vítima das negociações de paz entre o País do Fogo e o País da Terra, porque a pressão que eles enfrentariam agora aumentaria muito. Nem é preciso dizer que os reforços de Konoha chegariam em breve. Não havia mais esperança de invadir o castelo Kikyo. Que tal retirarmos nossas tropas? Deveríamos também negociar a paz com Konoha? Propôs discretamente um oficial de alto escalão. No entanto, sua sugestão foi imediatamente contestada por várias pessoas, pois Konoha, tendo negociado a paz com sucesso com Iwagakuri, não ofereceria mais muitos benefícios a Sunagakuri. Agora não era o melhor momento para negociações de paz. Então, os altos funcionários de Sunagakuri começaram uma cacofonia de argumentos. Hasa e Chiyo observavam em silêncio. Como os dois indivíduos mais fortes de Sunagakuri não tinham poder de decisão. Chiyo, sobrecarregada pelas ações de Sazori da Areia Vermelha, havia se afastado do centro do poder há muito tempo. Ela detinha o título de anciã, mas nenhuma autoridade real. Isso era diferente da história original, onde Chiyo, embora também tenha se aposentado mais tarde, o fez devido à idade avançada. Naquela época, Sunagakuri desconhecia os feitos de Sazori da Areia Vermelha. Nesta linha do tempo, Chiyo já havia sido implicada por Sazori da Areia Vermelha 2 vezes. Agora Chiyo nem sequer tinha o direito de falar em reuniões de alto escalão. Hasa, por outro lado, era muito jovem. Sua força havia melhorado rápido demais, e a velocidade de sua elevação de status não acompanhava a velocidade de seu aumento de força. Portanto, Hasa não tinha muita influência entre os superiores. Aliás, esses superiores de Sunagakuri, temendo o surgimento de um poderoso Kazekage, tentavam até mesmo suprimi-lo sutilmente. Sunagakuri, após discutir por um longo tempo sem resultado, só pôde continuar passivamente seu confronto com Konoha. Embora Chiyo e Hasa quisessem se opor a essa abordagem absurda, ambos sabiamente evitaram um conflito direto com os superiores. Em Komogakuri, o terceiro Raikage destruiu uma mesa com um soco. Então, rapidamente reuniu suas forças, preparando-se para imitar Iwagakuri, primeiro derrotar Konoha com força, depois forçar Konoha a ceder seus benefícios. Claro, Komogakuri também considerou a possibilidade de voltar atrás e iniciar uma guerra com Iwagakuri para ensinar uma lição a Onoki, aquele traidor, mas acabou desistindo. Porque iniciar uma guerra com Iwagakuri não traria nenhum benefício a Komogakuri. E Iwagakuri, tendo acabado de vencer uma batalha, estava no auge de seu moral. Começar uma guerra com Iwagakuri naquele momento resultaria inevitavelmente em pesadas perdas para Komogakuri. Apenas Kirigakuri reagiu com surpreendente calma a esse desfecho. Não fizeram nenhum movimento para expandir a escala da guerra nem demonstraram qualquer intenção de recuar. Como se o tratado de paz assinado entre Iwagakuri e Konoha não tivesse efeito sobre eles. Na verdade, isso não os afetou. Depois que Konoha se livrou de Iwagakuri, um grande inimigo, ela inevitavelmente ficaria livre para lidar com as outras nações, mas não importava o quanto uma contasse. Não seria a vez de Kirigakuri se preocupar, porque confrontando Kirigakuri estavam 2 grandes clãs não favorecidos pelos superiores de Konoha, os Uchiha e os Hyuga.
Quando houvesse reforços disponíveis, Hiruzen Sarutobi definitivamente escolheria apoiar primeiro seu discípulo Orochimaru e seu bom e velho amigo Danzou. Isso certamente não afetaria o campo de batalha da Terra dos Redemoinhos por algum tempo. Portanto, o confronto entre Kirigakuri e os clãs Uchiha e Hyuga ainda parecia bastante morno. A assinatura repentina de um tratado de paz entre Iwagakure e Konoha pegou todas as facções de surpresa. Não apenas as 3 nações da água, do vento e do relâmpago ficaram atonitas, mas até mesmo outros indivíduos desinformados no País do Fogo e no País da Terra não esperavam por isso. Por exemplo, Danzou Shimura de Konoha, assim como os clãs Uchiha e Hyuga. Os Uchiha e os Hyuga estavam um pouco melhor, ao saberem que Hiruzen Sarutobi havia assinado o tratado de paz com Iwagakure somente após a derrota de Jiraiya e Namikaze Minato. Ambos apenas franziram a testa ligeiramente. Embora estivessem descontentes porque Hiruzen Sarutobi nem os consultou sobre um assunto tão importante, neste momento, deixar Konoha vencer era o objetivo comum de todos. Contanto que outros não alcançassem méritos monumentais, estava tudo bem. Dessa perspectiva, Hiruzen Sarutobi usar a posição de quarto Hokage como isca para fazer os clãs Uchiha e Hyuga lutarem até a morte foi de fato uma boa jogada. Pelo menos até que a disputa pela posição de quarto Hokage fosse decidida, esses 2 clãs se comportariam. No entanto, os pensamentos de Danzou Shimura eram completamente diferentes. Embora ele, assim como os Uchiha e os Hyuga, esperasse ascender ao poder por meio dessa guerra, a assinatura de um tratado que o privava do poder e humilhava a nação por Hiruzen Sarutobi era completamente contrária à sua postura política consistente. Quando Danzou ouviu a notícia, quis até retornar à vila imediatamente para questionar Hiruzen Sarutobi pessoalmente. Por que parar a guerra? Por que não enviar os Jinchuriki da 9 Caudas para a linha de frente? E o que mais irritou Danzou foi que ele, como segundo em comando da vila, o estimado assistente do Hokage, não tinha nenhum envolvimento anterior em um evento tão importante quanto a assinatura de um acordo de paz. Mesmo estando na linha de frente, o que significava que estava temporariamente fora do círculo decisório, Hiruzen Sarutobi poderia pelo menos ter enviado um membro da Anbu com uma carta secreta para informá-lo. Seria necessário mantê-lo no escuro? Quanto mais Danzou Shimura pensava nisso, pior era o sabor. Sua mente não conseguia deixar de voltar ao tempo em que Tobirama Senju ficou para trás para cobrir a retirada. Se eu tivesse sido um pouco mais rápido, um pouco mais decidido que Hiruzen Sarutobi naquela época, o Hokage atual seria eu. Se eu fosse Hokage, Konoha não estaria em seu estado atual. Hiruzen Sarutobi, você decepcionou demais este velho. Mesmo se o sensei ainda estivesse vivo, ele não apoiaria suas ações atuais. Após se entregar a memórias do passado por um momento, Danzou instruiu seu subordinado. Ei, faça uma viagem à terra dos Redemoinhos. Vá ver o Shirano. Diga a ele que quero formar uma aliança com o clã Uchiha. Posso ajudar o clã Uchiha dele a reprimir os Hyuga na guerra subsequente. E o que o Uchiha não precisa fazer é se juntar a mim no impeachment de Orochimaru, Jiraiya e Namikaze Minato. Sim, Lord Danzou. Das sombras, uma figura usando uma máscara de animal surgiu de repente. Embora essa pessoa não entendesse as ações de Danzou, ela aceitou a tarefa com determinação. Embora o País do Fogo e o País da Terra tivessem assinado um tratado de paz, a situação em todo o mundo ninja não havia melhorado. Konoha mobilizou todo o seu poder de combate para apoiar as frentes de batalha de Komogakure e Sunagakure. Pode-se dizer que depois que Iwagakure se retirou da guerra, as outras grandes potências lutaram ainda mais ferozmente do que antes. Somente Iwagakure aproveitou a oportunidade para iniciar a reconstrução pós-guerra e recompensar serviços meritórios com grande alarde. Como Ishiro havia dito naquele momento, o País da Terra precisava criar a imagem de ser o único país capaz de manter a ordem em um mundo caótico. Dessa forma, grandes comerciantes de vários países definitivamente escolheriam a Terra da Terra primeiro ao fazer negócios, e poderiam até mesmo transferir seus ativos para lá. Desconsiderando esses impactos subsequentes, apenas com o Tratado de Paz com Konoha, o País da Terra obteve enormes benefícios do País do Fogo. Portanto, o daimyo do País da Terra foi muito generoso com Onoki desta vez, alocando uma grande quantia em dinheiro. Para a Terra da Terra e Iwagakure, esta foi a primeira vez que eles ficaram mais ricos depois de uma guerra do que antes dela. Dizia-se que quando o daimyo do País da Terra recebeu as reparações do País do Fogo, ele repetidamente elogiou Ishiro, o gênio que havia proposto as negociações de paz. Quando o daimyo soube que Ishiro também era o ninja que havia aberto as rotas comerciais, tornando o País da Terra muito mais próspero do que antes, ele até perguntou sutilmente ao conselheiro Meisei Onoki e havia considerado deixar Ishiro suceder como quarto Tsuchikage. Ishiro não sabia de nada disso. Ele jamais imaginaria que uma sugestão de negociações de paz o tornaria o melhor candidato ao quarto Tsuchikage aos olhos do daimyo. Ishiro estava liderando 1000 ninjas e uma grande quantidade de suprimentos para o acampamento da Frente Oriental. Ao chegar lá, Ishiro imediatamente se concentrou em seus próprios assuntos. Questões como as pensões da vila para os enlutados, recompensas por serviços meritórios, etc., não tinham nada a ver com Ishiro. Onoki já havia deixado Ishiro copiar os 3 ninjutsus de nível A e os 10 de nível B obtidos em Konoha. Que outra recompensa Ishiro poderia desejar? Esses ninjutsu foram considerados a recompensa de Ishiro por esta guerra, sacados antecipadamente. Como Ishiro já havia escoltado uma grande quantidade de suprimentos anteriormente, a viagem da Frente Sul até a Frente Oriental levou 3 dias. Quando Ishiro chegou ao acampamento da Frente Oriental, Kitsushi já havia escolhido o local para o novo acampamento. Assim, os dias de Ishiro voltaram a ser ocupados.
A organização das barreiras de selamento para o novo acampamento, o treinamento de seus 3 novos discípulos, a orientação do crescimento de seus 3 discípulos mais velhos, a prática do ninjutsu recém-obtido, a pesquisa do método de estimulação da liberação de relâmpagos, o desenvolvimento da liberação de fogo e o desenvolvimento da liberação de vento. A guerra tinha acabado de terminar, e Ishiro de repente se viu incrivelmente ocupado. Como o tempo de repente se tornou tão insuficiente. Ai, ainda tenho que aprender ninjutsu de nível S depois de voltar para a vila. Tantas coisas, quando isso vai acabar? Eu realmente quero sair e vagar. Em breve, as grandes batalhas entre Konoha e Sunagakure, assim como Komogakure, começarão. Seria uma pena não ir dar uma olhada. Ishiro estava com um pouco de dor de cabeça. A base de seus 3 novos discípulos era muito precária, e eles não se conheciam o suficiente, o que exigiu inúmeras missões para fortalecer os laços. Como professor, Ishiro não podia deixar 3 discípulos recém-formados realizarem missões sozinhos. Isso ocupava a maior parte do tempo de Ishiro. Felizmente, a força de seus 3 novos discípulos era muito baixa, e as missões que eles aceitaram eram todas missões simples de rank D e missões de rank C de baixo risco. Às vezes, Ishiro só precisava seguir os 3. Isso, no entanto, deu a Ishiro bastante tempo para a contemplação. Seja desenvolvendo as liberações de fogo, relâmpago e vento, ou aprendendo novos ninjutsus, Ishiro precisava de tempo para pensar com cuidado. E é preciso dizer, o efeito foi muito bom. Depois de um mês, quando a construção do novo acampamento foi concluída, Ishiro conseguiu aprender a maior parte dos ninjutsus obtidos em Konoha. Com exceção de alguns jutsus de liberação de vento que não conseguiu aprender, Ishiro havia completado o aprendizado de todos os outros ninjutsus. Embora esses jutsus ainda não pudessem ser usados em combate real, eles enriqueceram muito a base de ninjutsu de Ishiro. Isso era muito importante. Como um ninja que queria desenvolver o Kekkei Genkai e torná-lo sua principal atividade, um vasto conhecimento era necessário. Os ninjutsu que Vagakure havia listado desta vez eram todos aqueles que eles desejavam muito, mas não conseguiam obter. A maioria deles servia para preencher certas lacunas no arsenal de Vagakure. Por exemplo, Genjutsu. Desta vez, Vagakure listou vários Genjutsus de rank A e B, mas Konoha acabou listando apenas 2 Genjutsus de rank B. Capítulo 174. Dentre esses 2 genjutsus, o primeiro era precisamente o genjutsu de simulação de cena que Ishiro havia desenvolvido inicialmente. No entanto, o genjutsu desenvolvido por Ishiro tinha uso muito limitado, exigindo, na verdade, a cooperação ativa do sujeito. Ishiro o havia executado apenas uma vez com a cooperação de Kawakita. Foi também nessa época que Ishiro e Kawakita compreenderam o que da espada. Desta vez, Konoha entregou a versão completa do genjutsu, utilizável em combate real, a Vagakure. O genjutsu foi chamado de Jutsu do Céu e da Terra espelhados. Dizia-se que em Konoha havia uma versão avançada desse ninjutsu. Ishiro imaginou que a versão avançada pudesse estar relacionada ao genjutsu do Mangekyou Sharingan, Tsukuyomi. O outro genjutsu era um genjutsu de grupo. Precisamente a técnica do Templo do Nirvana que Kabuto Yakushi usou durante os exames Chunin dos 12 de Konoha na história original. Na visão de Konoha, nenhum desses genjutsus era muito útil. O Jutsu do Céu e da Terra espelhados exigia muito do praticante. Embora Vagakure tivesse muitos ninjas, apenas uma pequena parcela conseguia aprendê-lo. E a técnica do Templo do Nirvana, aos olhos de Konoha, era completamente inútil. Um denjutsu que até mesmo Genin poderia facilmente quebrar após ser lançado por um Jounin de elite. Qual seria a sua utilidade? Mas o pensamento de Vagakure era completamente diferente. Ele incluiu esses ninjutsus aparentemente inúteis na lista, mas não com a intenção de depender de 1 ou 2 ninjutsus para aumentar sua força. O que Vagakure esperava era preencher o vazio da vila nesse campo por meio da pesquisa desses ninjutsu. E tanto a técnica do Templo do Nirvana quanto o Jutsu do Céu e da Terra espelhados tinham suas próprias especialidades e possuíam alto valor de pesquisa. Além desses 2 genjutsus de nível B, os outros ninjutsus de nível B tinham propósitos semelhantes. Com exceção de alguns que podiam ser usados em combate real, a maioria dos ninjutsus era voltada para pesquisa e não para combate. No entanto, Konoha também não era tola. Os ninjutsus entregues a Vagakure desta vez tinham atributos relativamente singulares, concentrados na liberação de vento e água. Quanto à liberação de relâmpago, não havia nenhum. É claro que também não havia jutsus de liberação de terra ou fogo. A liberação de terra não era necessária, porque Vagakure não a havia listado, e a liberação de fogo era desnecessária. O ninjutsu de liberação de fogo, diferentemente dos ninjutsu de outros atributos, era um tanto semelhante à liberação de porcelana de Ishiro. Nenhum dos dois exigia uma forma fixa, a capacidade de mudar à vontade era a melhor maneira de exercer o poder da liberação de fogo. O ninjutsu de liberação de porcelana de Ishiro não tinha nomes ou formas fixas, era frequentemente usado como ele desejasse. Konoha sabia que Vagakure possuía muitos ninjutsus de liberação de vento e água, então não havia muitas restrições nesse aspecto. Mas para a liberação de relâmpago, que era a que mais faltava em Vagakure, Konoha foi muito rigorosa desta vez. O domínio de Ishiro na liberação de água já era bastante bom. Os jutsus de liberação de água de nível B dados por Konoha não ajudaram muito em seu desenvolvimento. Quanto à liberação de vento, após cerca de um mês de esforço, Ishiro ainda não havia alcançado o ponto em que pudesse lançar um único ninjutsu de nível C. Portanto, esses ninjutsus de liberação de vento, além de aumentarem o conhecimento de Ishiro, não seriam de grande ajuda a curto prazo. Os 3 ninjutsus de nível A, no entanto, eram muito bons.
Um era a liberação de vento, dano por pressão, que Ishiro não conseguiu aprender. Os dois restantes eram a liberação de água, que Ishiro estudou com muita dedicação, pois deveriam ser de grande ajuda para ele desenvolver e aprimorar seus ninjutsus de liberação de água. Também houve boas notícias recentemente. O discípulo de Ishiro, Kageyama-hi, finalmente completou o desenvolvimento de seu primeiro ninjutsu, e milagrosamente ele também alcançou um grande avanço recentemente. Isso mesmo, seguindo Shiko Tomoe, Kageyama-hi também trilhou o caminho para se tornar uma Jounin. Ishiro só soube disso após retornar ao acampamento da Frente Oriental. Ao perguntar o motivo, descobriu-se que Kageyama-hi se sentia pressionado pelo rápido crescimento dos 3 novos discípulos de Ishiro. Sob esse senso de urgência, Kageyama-hi milagrosamente conseguiu se destacar. Pensando bem, Ishiro sentiu-se aliviado. Entre os 6 discípulos de Ishiro, ao longo do tempo, apenas Kageyama-hi tinha força razoável durante seus dias na Academia Ninja. Quando a equipe originalmente tinha apenas 3 membros, ainda era administrável. Como os ninjas do tipo ninjutsu estavam de fato em desvantagem nos estágios iniciais, Kageyama-hi podia aceitar que Kawakita fosse mais forte do que ele naquele momento. A descoberta de Shiko Tomoe foi um acidente, e Kageyama-hi não havia pensado muito nisso. Além disso, a base de Shiko Tomoe era muito fraca. Embora ela tivesse conseguido, não se sabia quanto tempo levaria para se tornar uma Jounin. Mas então Ishiro aceitou mais 3 discípulos, o que fez Kageyama-hi sentir uma sensação de urgência. Principalmente depois de ver Ogura Saki, que vinha de uma classe comum, também tentando desenvolver ninjutsu. Kageyama-hi não conseguia mais ficar parado. E o que realmente impulsionou Kageyama-hi a completar seu avanço foi uma intuição que Ogura Saki descreveu quando consultou sobre o desenvolvimento do ninjutsu. Naquela época, não seria exagero dizer que Kageyama-hi teve um momento de iluminação repentina. A pessoa consultada teve um momento de iluminação repentina enquanto ouvia outra pessoa descrever um problema. Kageyama-hi ficou um tanto atordoada. Quando ele recobrou os sentidos, mais de 1 hora havia se passado, e Ogura Saki, que inicialmente lhe fizera perguntas, já havia sido levado embora por Shiko Tomoe. Como alguém que já havia passado por tudo aquilo, Shiko Tomoe sabia que Kageyama-hi não podia ser perturbada naquele momento. Assim, milagrosamente, Kageyama-hi completou seu avanço e também fez progressos qualitativos no desenvolvimento do ninjutsu, e a base de Kageyama-hi era muito melhor que a de Shiko Tomoe. Embora tenha avançado muito mais tarde, se nada inesperado acontecesse, Kageyama-hi deveria se tornar um Jounin antes de Shiko Tomoe. Ishiro sentiu-se um tanto envergonhado. Ele havia escolhido Kageyama-hi naquela época, mas não fora capaz de ajudá-lo de verdade. Agora, até Ogura Saki o esclarecia. Ele estava sendo um professor um tanto incompetente. O que deixou Ishiro ainda mais envergonhado foi que entre Shiko Tomoe, Kageyama-hi e Kawakita, o único que ainda não havia conseguido avançar, Kawakita, não conseguia mais aprender nada com Ishiro. O caminho que Kawakita trilhava era completamente diferente do de Ishiro. Havia pouca orientação que Ishiro pudesse dar a Kawakita. Quando ele havia acabado de se formar, o conhecimento superficial de Ishiro sobre esgrima ainda o guiava um pouco, mas agora, apenas em termos de compreensão da esgrima, Kawakita já havia superado Ishiro. A única coisa que confortava Ishiro era ter trazido Kawakita para o acampamento da Frente Oriental. Ali, pelo menos, estava Shiden, um especialista em esgrima, que ocasionalmente o guiava. Agora Ishiro estava hesitando se deveria levar Shiko Tomoe e os outros 2 de volta para a vila. Ele próprio estava retornando à vila para aprender ninjutsu de nível S, e seus 3 novos discípulos definitivamente voltariam com ele. Mas seus 3 discípulos mais velhos já eram todos Chunin. Teoricamente, a equipe 1 não existia mais. Agora, cada um deveria seguir seu próprio caminho. Mas Ishiro inconscientemente sentia que eles ainda eram jovens e que era cedo demais para partirem. Afinal, em termos de idade, eles realmente não eram muito velhos. No final, foi Shiden quem viu a hesitação de Ishiro e o convenceu. Ishiro dissolveu o time 1, trouxe os 3 de volta para a vila e deixou Onoki organizar seus futuros. Após retornar à vila, Ishiro foi receber seu ninjutsu de nível S. Ishiro já havia consultado o catálogo de ninjutsu de nível S e escolhido com antecedência o ninjutsu que queria aprender. Originalmente, Ishiro havia planejado aprender a técnica da pedra com superpeso adicional. Este ninjutsu, se bem utilizado, poderia suprimir bestas com cauda e era originalmente a primeira escolha de Ishiro. Afinal, Ishiro ainda não tinha um bom método para lidar com bestas com cauda. No entanto, após o lembrete de cura, Ishiro mudou de ideia. Ao escolher ninjutsu, deve-se de fato considerar o ninjutsu espaço-temporal. Não apenas para lidar com Namikaze Minato, mas também para lidar com o Obito Uchiha, que pode se voltar para o lado sombrio no futuro. O ninjutsu que Ishiro escolheu foi um ninjutsu sensorial. Isso mesmo, o ninjutsu sensorial. No entanto, diferentemente do ninjutsu sensorial que Ishiro havia aprendido antes, este ninjutsu sensorial de nível S não exigia selos de mão. Não exigia percepção deliberada e certamente não exigia tocar o chão com os dedos. Esse ninjutsu de nível S poderia ser descrito em uma frase. Era uma habilidade passiva. Sempre que houvesse flutuações de chakra, o ninja que conhecesse esse ninjutsu de nível S seria naturalmente capaz de detectá-las. O segundo Tsuchikage Mu da história original conhecia esse ninjutsu. Ao enfrentar Mu, qualquer ataque furtivo era inútil. Mesmo que Mu estivesse preparando o ninjutsu de nível S como a liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo, ele ainda conseguia sentir o perigo vindo de trás. Ishiro esperava usar esse ninjutsu para determinar se o futuro óbito estava em seu estado desmaterializado. A coleção de Vagakuri não incluía ninjutsu de espaço-tempo, e Ishiro não conseguia encontrar um método para realmente neutralizar o ninjutsu de espaço-tempo. A única coisa em que Ishiro pensou foi usar um ninjutsu sensorial de nível S para avaliar o estado do oponente.
Para ser honesto, Ishiro não tinha certeza se esse ninjutsu seria eficaz contra Obito, mas Ishiro queria tentar. Ainda faltava muito para a quarta grande guerra ninja. Ishiro sentia que teria oportunidades de aprender poderosos ninjutsus ofensivos no futuro. Por enquanto, aprender este ninjutsu sensorial era mais prático. Onoki franziu a testa ao ver a escolha de Ishiro, então pensou no método que Kura havia mencionado naquele dia para lidar com Namikaze Minato. Onoki balançou a cabeça e disse: a força da técnica do deus voador do trovão reside na sua velocidade. Mesmo que você consiga sentir a posição do oponente, não terá tempo para reagir. Portanto, não precisa aprender ninjutsu sensorial específico para lidar com o deus voador do trovão. Meu professor, o segundo Tsuchikage Mu, também aprendeu este ninjutsu. Ele lutou contra o segundo Hokage, que possuía a técnica do deus voador do trovão, e este ninjutsu não o ajudou muito. Ishiro não tinha considerado isso. Isso mesmo, Mu e Tobirama Senju eram ambos Kage de segunda geração, era normal que eles tivessem lutado. Depois de pensar por um momento, Ishiro ainda disse: eu ainda quero aprender esse ninjutsu. Quero tentar e ver se é útil. Onoki pensou por um momento e disse: bem, então tente. Independentemente de conseguir aprender ou não, você pode voltar e aprender uma nova técnica mais tarde. Este ninjutsu ajuda muito pouco em combate. Os olhos de Ishiro brilharam. Havia tal benefício? Ele assentiu rapidamente e vigorosamente. A razão pela qual Onoki foi tão generoso foi, primeiramente, porque ele sentiu que Ishiro estava fazendo um sacrifício ao escolher esse ninjutsu, um sacrifício pela vila. Em segundo lugar, como a base de Ishiro era muito inferior à de Kura, o tempo que Ishiro precisaria para completar sua verdadeira transformação também seria muito maior. Ishiro teria tempo para aprender 2 ninjutsus de nível S. Este ninjutsu não é fácil de aprender. Dizem que o domínio do Lorde II também foi muito acidental. Se você acha que não consegue aprendê-lo, não se preocupe. Não perca muito tempo. Volte cedo para aprender um novo ninjutsu. Ishiro assentiu. Nesse ponto, não importava o que Onoki dissesse, ele não mudaria de ideia. Onoki abriu o pergaminho de selamento na posição correspondente e liberou o selo. Após confirmar que Ishiro havia memorizado completamente o ninjutsu, ele o selou novamente. Em seguida, aplicou um jutsu de selamento secreto na mente de Ishiro antes de sair da sala secreta com ele. Capítulo 175. O ninjutsu sensorial de nível S que Ishiro selecionou não tinha nome. Ishiro o chamou de Olho da Mente, pegando emprestado o nome do Olho da Mente de Kagura de Karen na história original. A descrição detalhada do Olho da Mente era bastante mística. Desde a introdução, Ishiro não pôde deixar de suspeitar que essa coisa também pudesse ter se originado de algum Otsutsuki. Isso acontecia porque o clã Otsutsuki possuía vários doujutsu capazes de perceber coisas invisíveis a olho nu. Além disso, a introdução deste Olho da Mente deu a Ishiro a sensação de que cultivá-lo com sucesso poderia levar à sublimação da vida, concedendo ao ninja uma habilidade extraordinária. Embora essa habilidade não fosse poderosa, também não era algo que uma pessoa comum pudesse possuir, ao contrário da sensação que tivera ao ver Banshou Tenin. Naquela ocasião, Ishiro se sentirá completamente sem noção de como abordá-la. Mas desta vez, Ishiro tinha uma vaga ideia. Talvez este ninjutsu de nível S, Olho da Mente, tivesse alguma conexão com a energia natural. Tal descrição mística se assemelhava fortemente ao aprimoramento geral do corpo humano após aprender a usar a energia natural. Entretanto, o Olho da Mente apenas aprimorava a percepção, enquanto o modo sábio aprimorava todos os aspectos de um ninja. Talvez cultivar esse ninjutsu do Olho da Mente também dependesse de energia natural. Mas o treinamento do modo sábio de Ishiro já havia atingido um gargalo. Ishiro agora conseguia completar a etapa de treinamento que nem mesmo Dango havia conseguido antes. Os ventos a 100 metros de altitude não conseguiam mais fazer Ishiro cair. Com esse pré-requisito, Ishiro já podia tentar praticar a absorção de energia natural. Porém, primeiro, ele não sabia como, e segundo, ele não ousava. Os ninjas não tinham experiência prévia em absorver energia do mundo exterior. Portanto, Ishiro não tinha ideia de como realizar a chamada absorção da energia espiritual do céu e da terra, ou da essência do sol e da lua, como mencionado nas novelas Shoinwan. Não há vórtice de Ki no meu corpo, então como posso absorver energia natural? Ai, se eu tivesse a habilidade do Rinnegan de absorver ninjutsu. Naturalmente essa era a ilusão de Ishiro. O fato de os predecessores de Vagakuri terem conseguido isolar o ninjutsu gravitacional do Rinnegan ou Tenseigan, registrá-lo e permitir que gerações futuras o herdassem já parecia incrivelmente inacreditável para Ishiro. Quanto à capacidade de absorver ninjutsu na visão de Ishiro, seriam necessárias habilidades como Shiha Banshou, toda a criação, ou Ketsuryu Mora, linhagem abrangente. Depois de pensar por um bom tempo, Ishiro não tinha boas ideias. Será que deveria mesmo desistir? Ou talvez ir encontrar Nagato novamente e tentar encontrar uma solução? Era melhor esperar por enquanto. Seus 3 novos discípulos ainda não eram capazes de realizar missões de longa distância. O mundo ninja ainda não era pacífico, e o mundo exterior ainda era perigoso demais para seus 3 discípulos. Ishiro decidiu acompanhar seus 3 discípulos por algum tempo primeiro e revisitar isso depois que eles tivessem crescido um pouco mais. E Vagakuri era um cenário de grande prosperidade recentemente. Ishiro chegou a sentir uma vitalidade que antes não era tão evidente. Talvez fosse por terem derrotado Konoha, ou talvez pelo orgulho de serem os primeiros a se libertar das chamas da guerra. Os aldeões de Vagakuri agora possuíam uma espécie de confiança inexplicável. Ishiro gostou dessa atmosfera.
Nesse ambiente, a vila recebeu muito mais missões do que o normal, dando a Ishiro mais oportunidades de aceitar missões de nível D que não exigissem sair da vila. Depois de mais de um mês de tempos pacíficos, Ishiro encontrou uma mudança inesperada, mas agradavelmente surpreendente. Neste dia, Ishiro não levou o time 2 para fora da vila para uma missão, mas passou o dia inteiro treinando no campo de treinamento. Ultimamente, o progresso de seus 3 discípulos se tornava cada vez mais evidente. Já se passaram vários meses desde a formatura, e os 3 se adaptaram gradualmente ao novo ritmo de treinamento e experimentaram mudanças em seus corpos. A prática de ninjutsu de nível C de Ogura Saki estava aos poucos tomando forma, e ela já havia aprendido 2 ninjutsus de nível C. O mais incrível era que essa garotinha ainda desenvolvia ninjutsu enquanto os aprendia. Era preciso dizer que a inteligência de Ogura Saki era altíssima. Ou talvez, sabendo que o caminho que havia trilhado por tantos anos era o correto, Ogura Saki estivesse se tornando cada vez mais confiante. Embora sua velocidade de aprendizado de ninjutsu não fosse rápida, sua eficiência no desenvolvimento de ninjutsu era surpreendentemente rápida. Agora, o único obstáculo que restringia o desenvolvimento do ninjutsu de Ogura Saki era, na verdade, sua falta de conhecimento mais amplo. Ishiro sugeriu que ela aprendesse mais ninjutsu para encontrar novas ideias a partir deles. Comparado com Ogura Saki, o progresso dos outros 2 foi muito mais lento. Takumi, que vinha de uma família civil, havia cometido muitos erros em seu treinamento anterior. Até hoje, seus fundamentos ainda não estavam devidamente ajustados. Após uma análise cuidadosa, o talento físico de Takumi era realmente melhor que o dos outros 2, mas isso não compensava os anos que ele passou seguindo o caminho errado na academia ninja. Muitos hábitos incorretos tiveram que ser corrigidos lentamente, e Ishiro estava constantemente se concentrando em incentivá-lo a solidificar seus princípios básicos. Takumi era extremamente especializado. Isso tinha fatores congênitos, mas influências adquiridas também desempenharam um papel importante. Um pensamento subconsciente já havia se formado na mente de Takumi: sou bom em velocidade, mas não sou bom em outras coisas. Como resultado, não importava qual outro treinamento ele fizesse, ele sentia que estava se esforçando 2 vezes mais para obter metade dos resultados. Ishiro só pôde começar do básico, pouco a pouco, para mudar essas cognições errôneas. Era verdade que os ninjas deveriam usar seus pontos fortes, mas em qualquer caso, suas fraquezas não poderiam ser muito óbvias, caso contrário. Um pequeno esforço direcionado do inimigo poderia significar a ruína. Seja mudando a mentalidade de Takumi ou retomando o treinamento básico que ele havia negligenciado, nenhum dos 2 mostraria resultados em pouco tempo. O caminho de treinamento de Takumi ainda era muito longo. Matsutani Shinya, que Ishiro originalmente pensou que seria o mais difícil de ensinar, agora era quem menos dava trabalho a Ishiro. Ishiro descobriu uma boa maneira de lidar com Matsutani Shinya. Para um discípulo como Matsutani Shinya, Ishiro não conseguia criar uma agenda de treinamento lotada. Um plano muito detalhado só o deixaria preguiçoso. O que Ishiro precisava fazer era simples: definir uma meta e um prazo. Matsutani Shinya geralmente conseguia concluí-lo com qualidade e quantidade garantidas. Contanto que Matsutani Shinya completasse a meta antes do previsto, Ishiro não interferiria. Mesmo que usasse o tempo restante para descansar, Ishiro não se importaria, e ainda assim completaria a próxima meta com folga. Isso foi muito interessante. Matsutani Shinya já havia completado vários exercícios de treinamento da história original, como subir em árvores e caminhar na água. O requisito atual de Ishiro para ele era dominar uma transformação de atributo ou aprender um ninjutsu de nível C a cada 10 dias, e então ele o deixaria em paz. Até agora, Matsutani Shinya dominou a transformação da natureza com liberação de água e aprendeu 2 ninjutsus de liberação de água de nível C. Ishiro planejou estabelecer outras metas para ele depois que dominasse 3 atributos e aprendesse 9 ninjutsus de nível C. Enquanto seus 3 discípulos treinavam, o próprio Ishiro não ficava parado. Sua compreensão dos vários atributos e desenvolvimento do ninjutsu nunca parava. Até mesmo sua contemplação do ninjutsu de nível S, da Kekkei Genkai de liberação de porcelana e da energia natural era contínua diariamente. No entanto, havia muitas coisas, e o tempo de treinamento alocado para cada item era, na verdade, muito curto, então o progresso foi lento. Depois de um mês, quase não havia melhora perceptível. Ishiro não tinha pressa. O treinamento ninja também exigia acúmulo. Ishiro ainda era jovem, seu acúmulo era insuficiente e o tempo não era urgente. Manter a calma e ir devagar não era ruim. Originalmente, Ishiro pensou que esse período de acumulação provavelmente duraria cerca de meio ano. Naquela época, ele levaria seus 3 discípulos em algumas missões perigosas para ver se haveria alguma mudança. Mas naquele dia, depois que Ishiro rotineiramente esgotou todo o seu chakra praticando a transformação da natureza da liberação de vento, tudo mudou. Ishiro lançou com sucesso um jutsu de liberação de vento de nível C pela primeira vez. Então, em sua excitação, Ishiro extraiu o chakra de seu corpo continuamente e lançou ninjutsus de liberação de vento repetidamente para gastar o chakra recém-extraído. Como resultado, quando ele retornou à cabana, Ishiro não tinha nenhum traço de chakra em seu corpo. Isso nunca havia acontecido com Ishiro antes, porque a profissão ninja era muito perigosa, exigindo que o indivíduo se mantivesse em prontidão para o combate o tempo todo e estivesse constantemente vigilante contra ocorrências inesperadas. Hoje, Ishiro agiu de forma tão anormal apenas por estar excessivamente animado. Afinal, a partir daquele momento, Ishiro também poderia ser considerado como possuidor de todos os 5 atributos. Mas foi justamente essa normalidade que provocou uma mudança. Retornando para a cabana tarde da noite, Ishiro comeu apressadamente muita comida e então começou a refinar chakra novamente. Pensando bem,
Esta foi a primeira vez que Ishiro refinou o chakra dentro da barreira natural de selamento de energia, sem absolutamente nenhum chakra em seu corpo. Originalmente, o chakra era produzido pela combinação de energia espiritual e energia física, mas desta vez, uma terceira pessoa interveio além dessas duas. Essa terceira pessoa era energia natural. De forma completamente inconsciente, Ishiro, que originalmente não tinha ideia de como absorver energia natural, instintivamente completou esta etapa. Por coincidência ainda maior, Ishiro, estando muito animado e cansado, não percebeu a princípio. O que fez Ishiro perceber que algo estava errado foi o grito de alarme de Natsuki. A vida original de Natsuki na academia ninja era muito confortável, mas depois que Ishiro retornou desta vez, ele começou a incentivá-la a treinar. Então, hoje Natsuki também treinou até muito tarde. Após terminar seu treinamento e pretendendo descansar, Natsuki viu Ishiro se petrificando lentamente e imediatamente soltou um grito. Acordado assustado, Ishiro finalmente percebeu seu próprio estado anormal. A primeira reação de Ishiro foi de que estava acabado. Isso era definitivamente efeito da energia natural. Embora não soubesse porque havia absorvido energia natural, sem uma vara negra, a energia natural absorvida não poderia ser expelida de seu corpo, e a petrificação seria irreversível. No entanto, após alguns segundos resignando-se à morte, Ishiro ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que o processo de petrificação era muito lento. Era completamente diferente de Naruto na história original, onde se o sábio Fukazaku tivesse sido uma fração de segundo mais lento, Naruto poderia ter se transformado em um sapo de pedra. Embora Ishiro sentisse suas funções corporais declinando lentamente, ele também percebeu que ainda faltava um tempo considerável para se transformar completamente em pedra. Ainda havia uma chance. Natsuki, vá avisar os ninjas da patrulha. Diga para eles avisarem o Lord Tsuchikage. Natsuki assentiu após ouvir isso e imediatamente correu para fora da cabine para encontrar os ninjas da patrulha. Onoki provavelmente também não teria uma boa solução, mas se ele precisasse de ajuda externa, Onoki era a única esperança de Ishiro. Ufa, Ishiro soltou um longo suspiro. No fim das contas, ele teve que confiar em si mesmo. Ishiro tentou usar o chakra do sábio em seu corpo, mas descobriu que não conseguia mobilizar esse chakra. Isso mesmo. Havia um problema com a proporção deste chakra do sábio. Não era um chakra do sábio normal. Esta coisa estava muito instável no momento. Mas ser incapaz de expulsá-lo externamente significava que a petrificação era irreversível. O que fazer? O que fazer? Ishiro se forçou a se acalmar, analisando cuidadosamente que outros métodos havia para consumir o chakra em seu corpo. Praticar taijutsu deveria funcionar. Ninjas consumiam chakra independentemente do treinamento que realizassem, e o treinamento de taijutsu envolvia consumo passivo. Talvez fosse útil, mas Ishiro desistiu rapidamente da ideia. Se Natsuki tivesse percebido sua normalidade antes, o método poderia ter funcionado. Mas agora, o grau de petrificação de Ishiro já era considerável. Até mesmo movimentos grandes eram difíceis quanto mais treinar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. O que mais pode consumir o chakra do sábio? Parece que não há mais nada. Meu conhecimento do modo sábio é muito limitado. Não, parece que esqueci alguma coisa. Ishiro sentiu seus pensamentos ficarem lentos. O que estava relacionado ao chakra do sábio? Isso mesmo, é o ninjutsu de nível S que acabei de obter. Olho da mente. Como esse ninjutsu do olho da mente foi descrito novamente? Ishiro esforçou-se bastante para recordar as descrições incrivelmente profundas do olho da mente. Então, tentou praticar de acordo com essas descrições. Depois de um longo tempo, Ishiro ouviu alguém chamando seu nome ao lado do ouvido. Até minha audição ficou fraca. Pensando nisso, Ishiro pretendia abrir os olhos. Mas, antes que pudesse, pareceu ver as pessoas ao seu redor. Claro, isso não era ver, mas perceber. Este chakra é muito familiar. É de Onoki. Lord Tsuchikage? Ishiro chamou timidamente enquanto abria os olhos. Era mesmo Onoki. Essa foi a primeira reação de Ishiro. Então, depois de um bom tempo, Ishiro finalmente se recuperou de seus pensamentos confusos de antes. Ishiro, como você está se sentindo agora? Sentindo? Estou bem, não estou? Dizendo isso, Ishiro começou a se levantar. No meio do movimento, ele percebeu. Posso me mover? Ele rapidamente estendeu a mão para olhar. Ufa, a petrificação havia desaparecido. Ishiro sentou-se com um baque, acalmou suas emoções e então disse a Onoki. Obrigado pela sua preocupação, Lord Tsuchikage. Eu devo estar bem agora. Assim que Onoki estava prestes a falar, Ikura também entrou do lado de fora. Ikura já tinha ido dormir. Onoki havia enviado alguém para avisá-lo após receber a notícia. Ishiro acenou para Ikura e imediatamente lhe disse, estou bem agora. Ikura também assentiu, um tanto aliviado, e então cumprimentou Onoki primeiro. Onoki então perguntou, o que aconteceu exatamente? Por que você estava petrificado agora mesmo? E como a petrificação cedeu repentinamente? Você dominou o modo sábio? Quando Onoki entrou, o pavor de Ishiro ainda não havia diminuído. Ele também estava perdido e tentou acordá-lo. Mas naquele momento, a consciência de Ishiro estava desaparecendo gradualmente, e ele estava concentrado em cultivar o ninjutsu de nível S. Então não ouviu absolutamente nada. Ikura também olhou com uma expressão preocupada ao ouvir isso. Ishiro avaliou seu corpo, balançou a cabeça e disse, acho que não aprendi o modo sábio. Não tenho chakra no corpo e minha força física não mudou. É completamente diferente do modo sábio. No entanto, a petrificação deve estar relacionada à energia natural. Felizmente, provavelmente não absorvi muita energia natural, então a velocidade da petrificação foi muito lenta. Mais tarde, Ishiro franziu a testa, pensou por um momento e disse, mais tarde, tentei consumir o chakra normal do sábio sintetizado a partir de energia natural. No final, parece que consumi aquele chakra do sábio cultivando o ninjutsu de nível S.
Ishiro de repente se lembrou de algo enquanto dizia isso. Então, com uma expressão agradavelmente surpresa, ele disse, acho que aprendi o ninjutsu de nível S. Dizendo isso, Ishiro fechou os olhos rapidamente. De fato, quando Ishiro desligou sua visão, seu sentido mais forte, a habilidade do olho da mente, se manifestou novamente. Agora havia 3 fontes de chakra ao redor de Ishiro. Uma era Onoki, outra era Ikura, e a última era tão pequena que era quase insignificante, era Natsuki. Além disso, Ishiro também sentia a tênue energia natural nos arredores. Ishiro abriu os olhos novamente. A sensação ainda estava presente, mas como sua atenção estava focada principalmente na visão, a sensação havia diminuído consideravelmente. Ao ouvir Ishiro dizer isso, Ikura ficou um tanto sem palavras. Sério, ninjutsu de nível S era tão fácil assim de aprender? Onoki também ficou sem palavras. Ele próprio não dominava muitos ninjutsus de nível S. Olhando para Ishiro e depois para Ikura, Onoki disse, amanhã, vocês dois podem receber outro ninjutsu de nível S. Ishiro e Ikura sentiram. Onoki acrescentou preocupado, é inútil aprender muitos ninjutsus. Você precisa dominar os que conhece a fundo. Não fique ganancioso por mais. Certo, Ishiro, descanse primeiro. Amanhã, conte-nos em detalhes o que aconteceu agora. Sim, Ishiro sabia que Onoki não estava se referindo apenas a ele e Ikura, mas também aos 4 conselheiros da vila. A energia natural era um assunto importante e exigia a participação de todos na tomada de decisões. Onoki e Ikura saíram logo depois. Ishiro então olhou para Natsuki, a única que ainda estava no quarto, afagou sua cabecinha com gratidão e disse, obrigado Natsuki desta vez. Vá dormir cedo. Você tem que acordar cedo para o treino amanhã. Kuf. Ao saber que ainda tinha que acordar cedo para o treino do dia seguinte, Natsuki fez beicinho e foi dormir, infeliz. Agora, a energia mental de Ishiro estava bastante esgotada, e ele não ousava refinar chakra novamente. O olho da mente expandiu seu alcance de percepção. Havia pelo menos 2 esquadrões Anbu por perto. Segurança não era um problema. Ishiro decidiu dormir imediatamente, deixando tudo para amanhã. No dia seguinte, Ishiro refinou o chakra fora da barreira de selamento, deu um dia de folga aos seus 3 discípulos da equipe 2, e então foi ao escritório do Tsuchikage. Para Iwagakure, a terceira grande guerra ninja já havia terminado, então os vários conselheiros estavam todos na vila. Além disso, o período mais movimentado do pós-guerra havia passado, então os conselheiros, junto com Onoki e Ikura, estavam conversando no escritório do Tsuchikage. Depois que Ishiro chegou, Onoki gesticulou para que Ishiro se sentasse em um assento vazio que havia sido preparado para ele com antecedência. Meu tratamento melhorou, pensou Ishiro. Anteriormente, quando Ishiro chegou ao escritório do Tsuchikage, não havia assento para ele, e parecia que Ikura também não tinha um. Hoje, ambos tinham assentos. Será? Ishiro, tendo pensado em algo, não expressou suas dúvidas, mas primeiro falou sobre o que aconteceu na noite passada. Lord Tsuchikage, estimados veteranos, ontem, durante um treinamento, absorvi involuntariamente energia natural, o que levou à petrificação parcial do meu corpo. Esse processo foi silencioso e sem aviso. Se o grito de Natsuki não tivesse me interrompido, eu provavelmente já teria me transformado em uma pedra. Depois disso, tentei continuamente consumir o chakra do sábio em meu corpo. Finalmente, através do ninjutsu de nível S, olho da mente, consegui consumir todo aquele chakra. No entanto, atualmente não tenho certeza de como absorvi energia natural ontem à noite, nem tenho certeza se esse processo pode ser repetido. Só sei que ontem eu tinha acabado de aprender o ninjutsu de liberação de vento de nível C. Num impulso, esgotei todo o meu chakra. Talvez tenha sido por isso que absorvi energia natural sem querer. Depois de ouvir isso, todos ficaram em silêncio por um momento. Finalmente, Ikura disse, é uma possibilidade, mas ainda precisa ser testada novamente. Saka também disse, isso mesmo. Se alguém pudesse absorver energia natural simplesmente esgotando o chakra do corpo, isso seria muito simples. Acho que deve haver outros motivos. Onoki assentiu e disse, então vamos tentar este método primeiro. Mas Ishiro, não tente por enquanto. Vamos encontrar outra pessoa para tentar primeiro. Onoki ficou assustado ao ver a petrificação de Ishiro ontem. Não foi fácil para a vila produzir um quase Kage. Embora, teoricamente, aos olhos do Tsuchikage, todos os ninjas da vila devessem ser iguais, Onoki ainda faria a escolha entre deixar um futuro Kage correr riscos ou deixar um ninja comum correr riscos. Pelos próximos 2 dias, Ishiro, não treine dentro da área de energia natural. Saka, vá procurar alguns voluntários. Nesse momento todos nós assistiremos de lado. Saka sentiu, entendido. Vendo que a questão da energia natural estava mais ou menos resolvida, o conselheiro idoso falou com um sorriso. Tudo bem, está resolvido. Vamos falar sobre Ikura e Ishiro. Onoki assentiu e disse, Ikura e Ishiro, os 2 conselheiros seniores planejam se aposentar. Já discutimos isso, e os 2 cargos vagos de conselheiro serão ocupados por vocês 2. Ishiro já estava preparado para isso, então não ficou surpreso. Ele olhou para Ikura. Ikura deveria ter sabido disso com antecedência, então também não ficou surpreso. Os 2 conselheiros já estavam idosos, e esta guerra os preocupava muito. Agora, ambos pareciam muito mais velhos do que antes da guerra. De fato, haviam chegado à idade da aposentadoria. Ishiro e Ikura olharam involuntariamente para os 2 conselheiros. Os 2 sorriram levemente e a conselheira disse, somos velhos. Vivemos desde o período dos estados combatentes até agora. Pessoas da nossa era já faleceram há muito tempo. Ver a aldeia que fundamos pessoalmente ter sucessores em nossos últimos anos nos deixa muito contentes. Considerando a longevidade de um ninja, os 2 conselheiros eram de fato muito idosos. Entre os oficiais de alto escalão de vários países, apenas Chiyoji Tsunagakure se comparava a eles em idade.
Na história original, Chiyo viveu até a época de Naruto apenas porque se aposentou cedo. Se ela não tivesse saído da aposentadoria novamente, Chiyo deveria ter vivido até a Quarta Grande Guerra Ninja. Talvez se aposentar cedo não tenha sido ruim para os dois conselheiros. Pensando nisso, Ishiro assentiu e disse, aceito a nomeação. Ikura também respondeu, eu também aceito a nomeação. Onoki sorriu e disse, muito bem. Agora vamos atribuir as tarefas a vocês. Saka, primeiro você explica a eles. Saka assentiu, olhou para Ishiro e Ikura e disse, a vila tem muitos tipos de assuntos políticos. Como há apenas 4 conselheiros, os numerosos assuntos políticos são distribuídos entre nós 4. Cada conselheiro é responsável por vários setores. Por exemplo, antes da guerra, eu era responsável pelo escritório de atribuição de missões, pela Academia Ninja, pelo departamento de inteligência, pelo departamento de interrogatório e pela prisão. Vocês dois podem escolher alguns departamentos da vila nos quais vocês têm habilidade. Dizendo isso, Saka entregou-lhes uma lista. A vila tinha muitos departamentos, Ambu, departamento de inteligência, prisão, departamento de interrogatório, departamento médico, equipe de barreira, departamento de logística, Academia Ninja, escritório de atribuição de missão, escritório de contribuição, departamento de assuntos políticos, departamento financeiro, escritório de manutenção de rotas comerciais, escritório de assuntos externos, etc. Entre esses departamentos, Ishiro estava mais familiarizado com a equipe de barreira, a Ambu, que estava diretamente subordinada ao Tsuchikage e não era gerenciada por conselheiros, a Academia Ninja e o escritório de manutenção de rotas comerciais, que foi recentemente estabelecido por causa de Ishiro. Ishiro planejou inicialmente escolher a Academia Ninja, a equipe de barreira e o escritório de manutenção da rota comercial, mas após hesitar por um momento, decidiu escolher alguns departamentos desconhecidos para entender melhor os métodos operacionais da vila. Depois de escolher por um longo tempo, Ishiro selecionou 4 departamentos, o departamento médico, o departamento de inteligência, o departamento de interrogatório e um departamento que também estava originalmente sob a jurisdição direta do Tsuchikage. Este departamento, controlado diretamente pelo Tsuchikage, tinha apenas uma tarefa, proteger a besta com cauda. A razão pela qual estava diretamente subordinado ao Tsuchikage era que originalmente, apenas Onoki em Iwagakure tinha a capacidade de suprimir a besta com cauda. Outros conselheiros não tinham. Para manter o sigilo do mundo exterior, este departamento nem sequer tinha um nome oficial. A maestria de Ishiro no jutsu de selamento não era baixa, então os outros não se opuseram à sua escolha. Ikura escolheu 3, o escritório de atribuição de missão, a equipe de barreira e o escritório de contribuição. Ao ver que ambos haviam terminado de escolher, Onoki assentiu e disse, certo, vão coordenar a transferência de responsabilidades com seus antecessores. Comecem suas funções oficiais amanhã. Vocês dois têm alunos recém-formados para liderar. Cuidem bem do seu tempo e não se esqueçam de cuidar dos assuntos políticos. Sim, Ishiro e Ikura sentiram em uníssono. Eles se entreolharam e viram a mesma energia nos olhos um do outro. Ambos eram jovens, cheios de confiança no futuro e desejavam grandes feitos. Capítulo 177. Após a reunião, Onoki havia planejado originalmente levar Ishiro e Ikura para a sala secreta para escolher ninjutsu de nível S. No entanto, Ishiro ainda não havia decidido qual ninjutsu de nível S escolheria desta vez. Além disso, embora tivesse aprendido o ninjutsu de nível S olho da mente, sua proficiência ainda estava longe de ser suficiente. E Ishiro não tinha tempo livre para aprender um novo ninjutsu em curto prazo. Então, Ishiro indicou que esperaria mais um pouco e viria aprender um novo ninjutsu quando tivesse mais tempo. Assim, enquanto Ikura selecionava seu ninjutsu, Ishiro foi com os 4 conselheiros para se familiarizar com assuntos políticos. O processo para se tornar um conselheiro era bastante complexo. Exigia que os altos funcionários da época submetessem a lista de nomes à aprovação do daimyo antes que ela pudesse ser oficialmente anunciada ao público. Esse processo levaria pelo menos 10 dias. Entretanto, o daimyo não estava bem informado sobre os assuntos internos de Iwagakure, então ele nunca interferiu nas mudanças no pessoal de alto escalão da vila. Portanto, embora a nomeação ainda não fosse oficial, Ishiro ainda foi trabalhar normalmente no dia seguinte. Embora um conselheiro fosse responsável por muitos departamentos, não havia muito o que fazer, pois esses departamentos já tinham seus próprios chefes. Esses chefes geralmente eram profissionais especializados que sabiam mais do que Ishiro e os outros. Os conselheiros não precisavam se preocupar com assuntos diários. Somente questões que os chefes de departamento não conseguiam resolver, como questões que exigiam negociação com outros departamentos, eram reportadas aos assessores para que eles as gerenciassem. Então, depois de começar a trabalhar, Ishiro só ficou sentado em seu escritório por um curto período antes de ir inspecionar os vários departamentos aos quais foi designado. Ishiro realmente considerou suas escolhas ao selecionar esses departamentos. Todos esses eram departamentos onde Ishiro esperava fazer mudanças corretas e transformadoras. Por exemplo, o primeiro lugar que Ishiro visitou foi o departamento médico. Atualmente, Iwagakure ainda não havia formado o modelo visto na história original, onde ninjas médicos eram designados para esquadrões. Este modelo estava sendo testado apenas por um pequeno número de esquadrões ninjas em Konoha. Ninguém podia afirmar com certeza se o sistema era eficaz. Mas Ishiro sabia que essa era uma experiência avançada resumida nos estágios posteriores da história original. Foi justamente porque Ishiro queria realizar reformas nessa área que ele escolheu o departamento médico. O chefe do departamento médico chamava-se Nakata Hajime. Ele não era muito velho e era um jounin médico recém-promovido há 2 anos. O chefe anterior do departamento médico havia se ferido na guerra recente.
embora tivesse se recuperado, optou por se aposentar devido à idade avançada. O ninjutsu médico de Nakata Hajime não era o melhor do departamento médico naquele momento, mas seu talento era o máximo, e suas conquistas futuras certamente seriam as mais elevadas. Portanto, ao nomear um sucessor para os superiores da vila, o antigo chefe do departamento médico havia indicado Nakata Hajime. Nakata Hajime já havia conhecido Ishiro ontem, então não ficou surpreso quando ele chegou ao departamento médico. Depois de organizar seus trabalhos, ele mostrou a Ishiro as diversas seções do departamento médico. Nakata Hajime não era muito mais velho que Ishiro, e os dois, por terem idades próximas, se comunicavam muito bem. Enquanto caminhava, Ishiro perguntou a Nakata Hajime sobre a situação do departamento médico. Senhor Nakata, quantos médicos o departamento médico tem atualmente e quais são suas patentes? Senhor conselheiro, o departamento médico conta atualmente com 153 ninjas capazes de tratar, de forma independente, ferimentos graves comuns. Entre eles, 37 conseguem executar a técnica da palma mística. Tão poucos? Embora Ishiro não fosse um completo novato em ninjutsu médico e entendesse que praticar a técnica da palma mística era muito difícil, ele não esperava que apenas 37 pessoas a tivessem dominado. Nakata Hajime deu um sorriso irônico e disse, não é um número pequeno. Dizem que há 5 anos, havia apenas uma dúzia de ninjas que dominavam a técnica da palma mística. Os outros, inclusive eu, só a aprenderam nos últimos anos. Falando nisso, preciso lhe agradecer por isso, senhor conselheiro. Dizem que você obteve o manual de um espião de Konoha naquela época. É verdade? Ishiro assentiu e disse, de fato, isso aconteceu. O ninjutsu médico de Konoha está muito à frente do nosso em Iwagakure. Foi por isso que propus trocar conhecimento de ninjutsu médico pela libertação daquele espião naquela época. Sim, foi com a ajuda daquele manual que conseguimos dominar rapidamente a técnica da palma mística, disse Nakata Hajime com considerável emoção. Então, a vila tem prestado apoio significativo ao departamento médico nestes anos? Com este manual, os superiores da vila deveriam dar mais importância a ele, certo? Perguntou Ishiro novamente. Sim, eles têm. Vi os registros de financiamento da vila para o departamento médico. Nos últimos anos, o financiamento da vila tem sido pelo menos 5 vezes maior do que antes, disse Nakata Hajime, feliz. Ishiro pensou por um momento e disse, é muito pouco. Nakata Hajime ficou confuso e perguntou, o que é pouco? Ishiro olhou para ele e disse, o número de ninjas médicos é muito pequeno, e o financiamento também é muito pouco. Nakata Hajime ficou atordoado e estava prestes a pedir esclarecimentos quando os dois passaram por uma barreira. Ishiro viu que o ninja lá dentro não estava dormindo, então entrou. Este ninja era um Chunin. Ele ficou atordoado ao ver os dois entrarem. Reconheceu Ishiro e Nakata Hajime. Seus ferimentos haviam sido tratados por Nakata Hajime, e Ishiro era uma celebridade na vila. Ele não entendia o que uma figura proeminente como Ishiro estava fazendo em sua ala, então parecia um tanto nervoso. Ishiro sorriu e disse, Sênior, não precisa ficar nervoso. Só estou aqui para entender a situação. Enquanto folheava seu relatório médico, Ishiro perguntou, Sênior, você se feriu enquanto lutava em Konoha? Sim, fui ferido por um Chunin inimigo que usou uma etiqueta explosiva pouco antes de morrer enquanto eu perseguia ninjas de Konoha. Então, quanto tempo se passou no total desde o momento em que você se machucou até receber tratamento? O homem pensou por um momento e disse, havia muitos feridos naquele momento, e eu estava bem à frente na perseguição. Então, quando a equipe médica me atendeu, já havia passado 1 hora. Se um dos meus subordinados não tivesse aprendido um pouco sobre bandagens, eu provavelmente teria morrido antes de receber tratamento. Ishiro assentiu, virou-se para Nakata Hajime e disse, os ferimentos dele não foram tão graves no início. O motivo pelo qual ele ainda não recebeu alta provavelmente é porque a alta foi adiada, por não ter recebido tratamento em tempo hábil, certo? Nakata Hajime pensou por um momento e disse, de fato, se ele tivesse recebido o tratamento um pouco antes, ele poderia ter recebido alta há muito tempo. Ishiro então disse, veja bem, se ninguém no esquadrão dele tivesse conhecimento médico básico, ele já teria morrido em batalha há muito tempo. Acontece que um dos subordinados dele sabe fazer bandagens, então ele sobreviveu até receber tratamento. E se houvesse um ninja médico no esquadrão dele? Ao ouvir Ishiro dizer isso, os olhos de Nakata Hajime e do Chunin brilharam. O Chunin disse, se houvesse um ninja médico no meu esquadrão, eu já teria me recuperado há muito tempo. Talvez eu pudesse ter realizado missões muito antes. Exatamente. Então meu objetivo é eventualmente equipar cada esquadrão de Iwagakure com um ninja médico. Nakata Hajime balançou a cabeça repetidamente após ouvir isso e disse, impossível. A vila simplesmente não tem tantos ninjas médicos. Quanto mais tantos, nem 1/10 não, nem 1% desse número. Ishiro sorriu e disse, qual é a pressa? Esse tipo de coisa não pode ser feito de uma só vez. Podemos ir devagar. Primeiro vamos encontrar um jeito de colocar um ninja que entenda conhecimentos médicos básicos, como curativos, em cada esquadrão. Ishiro apontou para o Chunin na cama do hospital à sua frente e disse, no mínimo, precisamos evitar o pior cenário. Precisamos dar aos ninjas feridos uma chance de esperar pelo resgate. Precisamos deixar que todos tenham a mesma sorte que este veterano. Nakata Hajime ainda balançava a cabeça. Isso também não é viável. O número de ninjas em todo o departamento médico que dominam bem as técnicas de bandagem rápida, além dos mencionados anteriormente, é de pouco mais de 300. Ainda está longe de ser suficiente. Se não for suficiente, damos um jeito. Por exemplo, podemos enviar esquadrões já formados para receber treinamento por um período. Se a aptidão médica de todo o esquadrão for baixa, aprender a fazer curativos será suficiente. E não levará muito tempo. Afinal, aqueles com talento médico são uma minoria. A vila não tem falta desses poucos ou dezenas de esquadrões para missões.
Podemos deixá-los estudar ninjutsu médico direito. Além disso, a Academia Ninja também pode aumentar seus esforços no cultivo do ninjutsu médico. Mas quanto financiamento isso exigiria? Nakata Hajime estava um tanto preocupado. Haha, não se preocupe. A vila tem dinheiro agora e o daimyo tem dinheiro. Se propusermos alocar permanentemente 1 ou 2 ninjas médicos na capital, acredito que o daimyo certamente estará disposto a alocar fundos, disse Ishiro, confiante. O que é mais importante do que a saúde? Carnívoros como os daimyos se preocupavam mais com a própria saúde do que as pessoas comuns. Tudo bem, senhor conselheiro, você me convenceu. O que você quer que eu faça? Nakata Hajime também parecia ambicioso ao ouvir isso. Senhor conselheiro, o senhor Ishiro se tornou um conselheiro? O Chunin ficou muito surpreso ao ouvir Nakata Hajime se dirigir a Ishiro dessa forma. Ishiro sorriu e não respondeu. Em vez disso, disse a ele, no entanto, há uma coisa que precisa ser confirmada. Sênior, se houvesse um ninja médico em seu esquadrão, ou um ninja habilidoso em técnicas de bandagem, haveria alguma mudança nos seus planos de missão? O Chunin ficou atordoado por um momento, então disse firmemente, se houvesse um ninja médico ou um ninja habilidoso em curativos no meu esquadrão, priorizaríamos protegê-lo. Isso não requer uma ordem, porque protegê-lo é nos proteger. Muito bem, então está resolvido. Sênior Nakata Hajime, mais tarde iremos ver o Lorde Tsuchikage e os outros conselheiros juntos, disse Ishiro resolutamente. Nakata Hajime assentiu, também com uma expressão séria. Ele já estava pensando em como persuadi-los caso os superiores não concordassem. Após deixar a enfermaria, Nakata Hajime disse, senhor conselheiro, preciso organizar alguns dados para persuadir melhor o senhor Tsuchikage e os outros conselheiros. Por favor, desculpe minha ausência. Ishiro ficou surpreso, então sorriu e disse, tudo bem, então eu também não vou ficar por aí. Vou para o campo de treinamento número 7. Você pode me encontrar lá depois que terminar de organizar suas coisas. Sim, senhor conselheiro. Após Nakata Hajime concordar, ele saiu apressado. Ao observar a figura apressada de Nakata Hajime desaparecer no final do corredor, Ishiro sentiu-se um tanto satisfeito. Se suas ideias pudessem obter o apoio de profissionais, suas chances de persuadir Onoki e os outros também seriam muito maiores. Após deixar o departamento médico, Ishiro foi sozinho para o campo de treinamento. Seus 3 novos discípulos estavam treinando lá. Depois de se tornar conselheiro, muitos imprevistos surgiram, o que significava que Ishiro teria muito menos tempo para orientar seus 3 discípulos. Então agora, sempre que Ishiro tinha tempo livre, ele vinha instruir os 3. Capítulo 178. Naquela mesma tarde, Onoki convocou uma reunião de alto nível sobre a proposta de Ishiro de reformar a configuração dos esquadrões de missão de Vagakuri. Os 2 conselheiros idosos também participaram da reunião, mas nenhum deles disse uma palavra do começo ao fim, apenas observando em silêncio. Depois disso, os 2 nunca mais participaram de reuniões de alto nível, afastando-se completamente do centro de poder de Vagakuri. A pedido de Ishiro, Nakata Hajime compilou estatísticas sobre ninjas tratados pelo departamento médico ao longo dos anos, dos quais existiam registros detalhados. Os dados foram surpreendentes. Mais de 70% dos pacientes tiveram seu tratamento subsequente afetado por não terem recebido atendimento oportuno. Desses 70%, uma pequena metade morreu sem tratamento ou ficou com deficiências. E outra pequena metade teve seu tempo de recuperação significativamente atrasado. Assim que esses números foram apresentados, os superiores entenderam o que Ishiro pretendia fazer. No entanto, a reforma era muito abrangente, e todos os presentes na reunião expressaram dúvidas sobre sua implementação bem-sucedida. Mas, depois que Ishiro explicou detalhadamente as etapas de todo o plano de reforma, os superiores se calaram. Após uma longa pausa, Ikura quebrou o silêncio. Ishiro, de acordo com o seu plano, a configuração dos esquadrões existentes permanecerá basicamente inalterada. Somente esquadrões recém-formados no futuro considerarão designar um ninja médico por esquadrão? Todos analisaram mentalmente isso e sentiram que a viabilidade da ideia era altíssima. A turma que se formou mais rápido na Academia Ninja ainda precisava de quase 1 ano para se formar, tempo suficiente para treinar ninjas médicos. Quanto aos esquadrões existentes que estavam aprendendo conhecimentos médicos básicos, embora houvesse resistência, essa resistência estava dentro de uma faixa que a aldeia poderia aceitar. A maior fonte dessa resistência ainda era a questão da compensação. Os ninjas tinham tempo limitado. Se um esquadrão enviasse uma pessoa para aprender ninjutsu médico, todo o esquadrão ficaria impossibilitado de realizar missões. Muitos achariam isso uma perda de tempo. Afinal, o tempo durante o processo de crescimento de um ninja é muito precioso. Adiar o tempo gasto em várias missões poderia significar atrasar o tempo para resgatar o ninjutsu. No entanto, o problema financeiro era fácil de resolver. A aldeia acabará de receber uma grande quantia de fundos alocados pelo daimyo. Após a distribuição das pensões, ainda havia um superávit substancial. Por fim, a conselheira Mei propôs uma abordagem relativamente moderada, começar com treinamento voluntário, ou seja, deixar que vários esquadrões ninja se inscrevessem. Primeiro, treinar os esquadrões dispostos a participar. Contanto que fosse bem divulgado, acreditava-se que haveria muitos esquadrões dispostos. Quando esse grupo de esquadrões terminasse o treinamento, um tempo considerável já teria passado. Então, os resultados poderiam ser comunicados aos outros esquadrões. Nesse ponto, mais alguns esquadrões deveriam estar dispostos a aceitar o treinamento. Depois que esses 2 grupos de pessoas recebessem treinamento, mesmo que a vila não obrigasse o restante, o impacto não seria significativo. Então, sempre que um esquadrão sofresse uma redução de membros e precisasse ser reestruturado, a vila poderia formar o time especificamente de acordo com a nova configuração. Gradualmente, após 1 ano ou meio ano, estimou-se que a maioria dos numerosos esquadrões de
Vagakuri teriam sido convertidos. Ishiro sentiu que esse método era viável e sólido, muito mais confiável do que sua ideia de conseguir tudo de uma vez, então ele foi o primeiro a expressar sua aprovação. Onoki ficou muito satisfeito por Ishiro ter aceitado a proposta de Mei. Poder ouvir os conselhos prudentes de pessoas mais velhas também era um sinal de crescimento. Então, ele bateu na mesa e disse: tudo bem, este assunto será tratado pelo departamento médico. O departamento médico providenciará ninjas médicos para treinar outros todos os dias, a partir de amanhã. Quanto ao treinamento de novos alunos, o departamento médico preparará materiais didáticos e adicionará cursos às aulas teóricas da Academia Ninja. Além disso, providencia a contratação de vários ninjas médicos como professores temporários na Academia Ninja para instruir os alunos mais velhos. Ikura, informe a Academia Ninja sobre isso e peça que ajustem o currículo. Por fim, Onoki olhou para Mei e disse: a publicidade ficará a cargo de Mei. Garanta que todos os esquadrões sejam notificados. Sim, todos responderam em uníssono. Após a reunião, uma notícia rapidamente começou a se espalhar entre os ninjas de Vagakuri. A primeira metade da mensagem era o relatório compilado por Nakata Hajime, e a segunda metade era o plano da vila para o treinamento de ninjas médicos, juntamente com o método de registro. O resultado superou as expectativas dos superiores. O entusiasmo de todos em participar do treinamento foi avassalador. Embora houvesse opiniões divergentes, já que a inscrição era voluntária, houve dissidentes, mas quase nenhuma objeção. O número de ninjas registrados imediatamente preencheu a agenda do dia seguinte até 6 meses depois. Para evitar atrasar ao máximo as missões de todos, Nakata Hajime dividiu o treinamento em 3 etapas. A primeira etapa foi aberta a todos, bastava se inscrever. Esta etapa abrangeu os aspectos mais básicos com teoria e prática. A duração do curso era de cerca de 7 dias. A segunda etapa envolveu o aprendizado de conteúdo relativamente avançado. Para ser elegível, era necessário passar em um teste da primeira etapa. A duração do aprendizado ultrapassou 20 dias. O terceiro estágio era para ninjas com verdadeiro talento médico. Seu treinamento não seria rápido. A vila encontraria maneiras de fornecer-lhes treinamento de longo prazo. A primeira fase oferecia 2 sessões de treinamento por dia, cada uma com duração de meio período. O treinamento abrangia as técnicas profissionais mais básicas de primeiros socorros, incluindo curativos para estancar sangramentos, tratamento contra venenos e métodos de tratamento de emergência após ser atingido por diversos ninjutsus ou shurikens. Ishiro e Ikura, preocupados com a possibilidade de poucos se inscreverem, registraram suas próprias equipes com antecedência. Ambas as equipes estavam entre as primeiras a assistir às palestras. Além disso, as 4 equipes de cada uma delas se inscreveram juntas. Havia muitos esquadrões como o de Ishiro que registravam os 4 membros juntos. Todos pensavam que, como não poderiam realizar missões se uma pessoa estivesse ausente, seria a mesma coisa se uma pessoa comparecesse ou 4 pessoas. A aldeia também ficou feliz em ver essa situação, já que o custo da primeira etapa do treinamento não era alto. Ishiro tinha algum conhecimento prévio de ninjutsu médico, mas era apenas um conhecimento teórico muito básico. Muitas das técnicas de primeiros socorros ensinadas neste curso de treinamento eram desconhecidas para Ishiro, principalmente os métodos de tratamento após ser atingido por vários ninjutsus. Ishiro nunca tinha ouvido falar deles. De fato, questões profissionais devem ser deixadas para os profissionais. Após a palestra havia também uma folha de respostas. Segundo Nakata Hajime, esse teste servia para avaliar se um ninja tinha talento para se tornar um verdadeiro ninja médico. A pontuação máxima era 100. Aqueles com pontuação igual ou superior a 60 tinham algum talento e uma chance de se tornarem ninjas médicos. Aqueles com pontuação igual ou superior a 80 ou 90, segundo Nakata Hajime, podiam passar para a próxima rodada de testes. A aprovação nesse teste indicava que tinham a chance de aprender ninjutsu médico avançado, como a técnica da palma mística. Ishiro não sabia exatamente o que a próxima rodada de testes envolveria, pois ninguém da equipe dele ou de Ikura obteve 80 pontos ou mais. Entre os 8, a pontuação mais alta, surpreendentemente, foi de Matsutani Shinya, com 73 pontos. As outras crianças, em sua maioria, obtiveram pontuação abaixo de 60. Ishiro e Ikura pontuaram na casa dos 60. Além disso, de acordo com Nakata Hajime, os 60 pontos de um Jounin eram muito menos valiosos do que os 60 pontos de um Genin, pois os 60 pontos de um Jounin incluíam muitos pontos vazios derivados de uma vasta experiência. Portanto, em termos de talento em ninjutsu médico, Ishiro e Ikura eram inferiores aos demais. Isso deixou Ishiro bastante perplexo. Afinal, Ishiro sempre acreditou que seus talentos em ninjutsu e genjutsu médicos eram muito bons. Ao ouvir a pergunta de Ishiro, Nakata Hajime sorriu e disse: o talento em ninjutsu médico se divide em 2 partes. O talento teórico é um aspecto, e o outro é o talento de chakra. O talento de chakra do Lorde Conselheiro é definitivamente de primeira linha, mas o talento de chakra não compensa a falta de talento teórico. Ishiro pensou sobre isso e achou razoável, então não se ateve mais a essas coisas. Depois de saírem do departamento médico, os 3 discípulos de Ishiro e os 3 discípulos de Ikura se reuniram, conversando e caminhando à frente. Ishiro e Ikura caminhavam atrás, observando os 6 ainda discutindo os conhecimentos de primeiros socorros que tinham acabado de ouvir. Ikura estava um pouco perdido em pensamentos. Depois de virar uma esquina, Ikura, tendo recuperado a compostura, disse a Ishiro: Ishiro, talvez você seja mais adequado para ser Tsushikage do que eu. Ishiro não tinha notado a expressão de Ikura antes. Ele ainda achava que seu talento em ninjutsu médico era mediano. Então quão alto era realmente seu talento em genjutsu? Ao ouvir as palavras de Ikura, Ishiro não pôde deixar de rir. O quê? Você está desistindo do seu ideal tão rápido? Lembro-me de quando você entrou na Academia Ninja, seu sonho também era se tornar Tsushikage.
Falando nisso, meu sonho naquela época não era me tornar Tsuchikage. Ikura também se lembrou da situação daquela época, sorriu e então disse, você realmente é mais adequado para ser Tsuchikage do que eu. Essas reformas que você está implementando podem realmente trazer benefícios para Ivagakure. Haha Ikura, ó Ikura, você também ficou tolo. Eu sou Tsuchikage agora? Eu não sou Tsuchikage agora, mas essas reformas não estão em andamento? Contanto que o Tsuchikage possa aceitar conselhos benéficos para a aldeia, que diferença faz se quem dá o conselho é o Tsuchikage ou não? Ikura pensou um pouco e achou razoável. Ele disse, parece ser verdade. Nesse caso, ainda terei que competir com você pela posição de quarto Tsuchikage no futuro. Ishiro olhou para 6 pequenas figuras à sua frente, pensou por um momento e disse, não há muito o que competir entre nós dois. Que tal assim, quando chegar a hora, deixemos nossos 3 discípulos competirem. Aquele cujos discípulos vencerem mais se tornará Tsuchikage. Que tal? Ikura não esperava que Ishiro dissesse isso e inconscientemente olhou para os 6 pequenos à frente, que ainda discutiam se deveriam encontrar um paciente para testar seus métodos de bandagem. Depois de um momento, Ikura disse tolamente, então está bem. E se der empate? Era normal que lutas ninja terminassem empatadas. Se Ishiro lutasse contra Ikura agora, ele poderia simplesmente voar para o céu, e Ikura ficaria indefeso contra ele. Mas em um confronto direto, Ishiro não era páreo para Ikura, um quase Kage com poder de combate de nível Kage. Sem nem pensar, Ishiro disse diretamente, se houver empate, é claro que eu ganho. Afinal, ainda tenho mais 3 discípulos. Haha, ótimo, então está resolvido. Sob o sol poente, os 6 pequenos ainda discutiam animadamente, sem a mínima ideia de que seus professores já tinham preparado uma tarefa tão importante para eles. A questão da reforma da medicina ninja não exigia mais muita atenção de Ishiro. Depois disso, Ishiro não assistiu mais a nenhuma palestra. No dia seguinte, Ishiro foi até o local onde as bestas com cauda estavam guardadas. Ivagakure tinha 2 bestas com cauda, a de 4 caudas e a de 5 caudas. Ishiro nunca havia encontrado 4 caudas, chamado Sengoku, mas ele tinha uma impressão relativamente profunda dos 5 caudas. Quando a Segunda Grande Guerra Ninja havia acabado de terminar e Ishiro ainda era criança, ele testemunhou a fúria dos 5 caudas. Ele também conheceu o antigo Jinchuriki da época, Katsura. Além disso, para subjugar o furioso 5 caudas naquela época, a equipe Barreira usou o selo dos 5 elementos desenvolvido por Ishiro. Nessa guerra, o 4 caudas não foi enviado ao campo de batalha. Foi os 5 caudas que voltou à guerra, e Ishiro até teve algum contato com seu atual Jinchuriki An. Então, a primeira pessoa que Ishiro foi ver foi de fato An, o Jinchuriki dos 5 caudas. As 2 bestas com cauda da vila não eram mantidas juntas, pois, se uma delas perdesse o controle, ainda poderia ser suprimida. Se 2 delas entrassem em frenesi juntas, Ivagakure poderia esquecer a disputa pela hegemonia no mundo ninja. An vivia em um vale a cerca de 10 quilômetros da vila. Com An também moravam 2 esquadrões da Anbu. Esses 2 esquadrões da Anbu não viviam tanto com An, mas monitoravam os 5 caudas. Ishiro olhou ao redor do vale. Havia vestígios de uma barreira. Os arquivos diziam que era uma barreira capaz de enfraquecer feras ninja gigantes. Ele não sabia o quão útil era. Daria uma olhada mais de perto mais tarde. Depois que Ishiro entrou neste vale, a pessoa responsável imediatamente ficou diante de Ishiro. Essa pessoa se chamava Tajima. Ishiro também o conhecera alguns dias antes. Ele e outra pessoa eram especificamente responsáveis por acompanhar An, trabalhando em 2 turnos. Ishiro acenou para Tajima, e eles foram juntos até a porta de An. An havia usado o poder dos 5 caudas da última vez. Naquele momento, o selo havia se afrouxado, e os 5 caudas parecia muito agitado. Mas depois da guerra, o selo foi reforçado por Onoki, e os 5 caudas agora estava muito quieto. Capítulo 179. Quando Ishiro viu An, este estava treinando. Suprimir uma besta com cauda exigia uma força de vontade firme. An só conseguia moderar sua força de vontade treinando para controlá-la melhor. Dessa forma, ele poderia utilizar o poder dos 5 caudas por períodos mais longos no campo de batalha no futuro. Ishiro se aproximou e disse a An, Sênior An, nos encontramos novamente. An interrompeu suas ações e acenou para Ishiro. Ele estava um tanto taciturno, o que era normal. Poucos Jinchuriki eram completamente normais. Sendo olhado com olhares estranhos por anos a fio, seria normal se alguém permanecesse normal. Ishiro pensou por um momento e disse, tenho algumas coisas que gostaria de conversar com você, mas agora não é o momento. Que tal assim, apareço de vez em quando no futuro. Quando vier, levo você para passear para dar uma volta pela vila. Ao ouvir isso, os olhos de An brilharam. An era diferente dos Jinchuriki como Naruto ou Gaara. Ele não foi um Jinchuriki na infância, sua infância foi como a de qualquer outra pessoa. Sua vida só mudou drasticamente depois que se tornou um Jinchuriki, embora ele tivesse se voluntariado para se tornar um Jinchuriki, e os superiores da vila tivessem explicado cuidadosamente as consequências de se tornar um durante o processo de seleção naquela época, ele ainda concordou resolutamente. Apesar de estar mentalmente preparado, depois de realmente se tornar um Jinchuriki, sua personalidade mudou gradualmente. Mais de 10 anos se passaram, e An tornou-se cada vez mais silencioso. O jovem animado e determinado que ele fora parecia coisa de uma vida passada. An não conseguia se lembrar de quanto tempo fazia desde a última vez que retornara à vila. Agora, ao ouvir que Ishiro poderia levá-lo para um passeio pela vila, sua primeira reação foi de descrença. Depois, pensando que Ishiro fora quem desenvolvera o selo dos 5 elementos, pareceu um tanto hesitante. An disse lentamente, mas será que os superiores concordarão? Ishiro sorriu e disse, Sênior An, fique tranquilo. No momento, fui designado pela vila para cuidar de você e dos 5 caudas. Se o Sênior An não tiver mais nada para fazer agora, podemos dar uma volta pela vila imediatamente.
An disse rapidamente, nada, não tenho nada para fazer. Vamos agora. Ishiro assentiu, chamou Tajima e pediu que ele enviasse um esquadrão Anbu para segui-lo, enquanto os outros permaneciam no vale. Então Ishiro e An caminharam na frente, com o esquadrão Anbu seguindo atrás, e o grupo seguiu em direção à vila. Com Ishiro, um conselheiro liderando o caminho, os procedimentos de entrada de An na vila foram concluídos com muita facilidade. Caminhando pelas ruas da vila, An era como um bebê curioso, olhando para todos os lados. Enquanto olhava, ele sussurrava para Ishiro sobre como era aquele lugar quando ele era criança, quais lugares ainda eram os mesmos e quais haviam mudado drasticamente. An, que estivera taciturno momentos antes, agora se tornará um tagarela. Ishiro não respondeu muito, apenas ouviu com um sorriso. Gradualmente An se acostumou com a atmosfera da vila. No início ficou um pouco assustado, com medo de que as pessoas reconhecessem sua identidade de Jinchuriki. Mas depois percebeu que havia pensado demais. As pessoas nem sabiam que ele era um Jinchuriki. Ao longo do caminho, por estar com Ishiro, algumas pessoas que o reconheceram até tomaram a iniciativa de cumprimentá-los. Ishiro percebeu que não importava quem viesse cumprimentá-los, An respondia com sinceridade, como se alguém falando com ele fosse uma grande honra. Chegando a uma loja de dango, Ishiro disse, ouvi dizer que você gostava do dango desta loja? Vamos comer um pouco? An ficou atordoado por um momento, sem esperar que Ishiro tivesse investigado sequer isso. Ele assentiu e disse suavemente, obrigado. Então entrou com Ishiro. An comeu bem rápido. Os poucos espetinhos de dango que pediu acabaram rapidinho. Ishiro queria pedir mais, mas foi impedido por ele. Obrigado, Ishiro, já chega. Quando eu vim aqui criança, só comi esta quantidade de espetinhos. Ishiro ficou em silêncio por um momento e então disse, obrigado. Nós é que deveríamos agradecer. Suas contribuições silenciosas nos deram um ambiente seguro para crescer. Mas embora você contribua silenciosamente, também tem que suportar os mal-entendidos, o medo e a rejeição de todos. Nós é que te prejudicamos. Ao ouvir Ishiro dizer isso, An sentiu uma pontada no coração, e lágrimas imediatamente rolaram pelo seu rosto. Então o homem adulto, enquanto derramava lágrimas, as enxugou vigorosamente com a manga, mas por mais que tentasse, não conseguia conter as lágrimas. Depois disso, os dois não foram a nenhum outro lugar, porque An propôs retornar ao vale. Ishiro sabia que estava muito emotivo naquele momento, então não insistiu. Ainda havia muito tempo pela frente. Então, ele escoltou An de volta ao vale com o esquadrão da Anbu. Depois que An retornou para sua casa no vale, Ishiro foi inspecionar cuidadosamente a barreira ao redor. Com a experiência de Ishiro, naturalmente não foi difícil analisar essa barreira. Em pouco tempo, Ishiro terminou de analisá-la. Ele pensou por um momento. Parecia que a barreira era de fato útil, mas provavelmente poderia ser modificada. No entanto, modificar a barreira não poderia ser feito pelo próprio Ishiro. Caso contrário, se as pessoas que montaram a barreira não soubessem da situação, seria ruim se encontrassem algo errado na próxima vez que precisassem usá-la. Ele reservaria um tempo para visitar a equipe de barreira e discutir o assunto com eles. Depois que Ishiro foi embora, ele fez outra viagem ao local onde Roshi, o Jinchuriki do Quatro Caudas, estava hospedado. Roshi morava em outra direção, também a uns 10 quilômetros de distância da vila. Mas quando Ishiro chegou ao local de Roshi, ele nem sequer conseguiu ver o rosto dele, porque Roshi declarou que queria ler as escrituras budistas e não veria mais ninguém. Ishiro pensou por um momento, parecia que Roshi, na história original, realmente tinha esse tipo de temperamento. Então ele também não perturbou Roshi. Dos dois Jinchuriki, conseguir transformar um já era o suficiente. Ishiro não queria tentar se aproximar do temperamento teimoso de Roshi só para ser recebido com indiferença. Posteriormente, Ishiro levava An para passear de vez em quando. Claro, o lugar que eles frequentavam com mais frequência era a vila de Vagakuri, e ocasionalmente também visitavam cidades relativamente próximas à vila. Com essas experiências, o estado mental de An gradualmente se reajustou. Claro, isso tudo ficaria para depois. Depois de bater de frente com Roshi, Ishiro foi até o departamento de interrogatório. Os temporariamente detidos no departamento de interrogatório eram todos ninjas, espiões de vários países ou prisioneiros capturados no campo de batalha. Embora Iwagakure tivesse acabado de vivenciar uma grande batalha, como Konoha e Iwagakure já haviam assinado um tratado de paz, os ninjas de Konoha capturados no campo de batalha já haviam sido trocados por Konoha. Portanto, o número de ninjas no departamento de interrogatório não era grande naquele momento. Ishiro não possuía nenhuma habilidade especial em interrogatório. A principal razão pela qual escolheu este departamento foi para ver se conseguiria obter alguma informação útil, como informações sobre treinamento de ninjutsu, interrogando espiões de outros países. O número de ninjas detidos no departamento de interrogatório não era grande. Muitos ninjas que o departamento de interrogatório considerou não terem mais informações para extrair foram executados diretamente ou enviados para a prisão para detenção. Ishiro olhou a lista. Não havia muitos ninjas cujas origens estivessem claramente registradas. A maioria dos ninjas era identificada como espião, mas não estava claro para qual país eles espionavam. Ishiro encontrou um ninja conhecido como espião ninja da nuvem. Então, acompanhado pelo responsável, sem alertar a outra parte, chegou à área onde o indivíduo estava. A sala de interrogatório não era espaçosa e a iluminação era insuficiente, criando uma sensação opressiva. O espião havia sido identificado e capturado disfarçado de rico comerciante. Seu traje atual ainda era o mesmo que usava quando foi capturado, só que agora estava esfarrapado e rasgado pela tortura.
Ishiro observou secretamente essa pessoa de um canto por um momento e finalmente decidiu tentar. De qualquer forma, não haveria perdas. Ishiro lançou um genjutsu neste ninja da nuvem, precisamente o genjutsu interrogatório. Neste genjutsu de interrogatório, este ninja da nuvem também estava em uma prisão de Ivagakure. Sua identidade ainda era a de um espião capturado, e ele havia sido submetido a torturas e interrogatórios severos, mas não disse nada. Mas a diferença era que na ilusão, ele encontrou uma nova chance de vida. Como a terceira grande guerra ninja havia chegado a um momento crítico, Konoha contra-atacava ferozmente e Ivagakure e Komogakure haviam formado uma aliança. Para expressar sinceridade, Ivagakure repatriou todos os espiões ninjas de Kumo para Komogakure, incluindo ele. Ele foi enviado para um acampamento temporário de ninjas da nuvem na Terra do Ferro. Lá, o Elite Jounin Tanimoto Naoto, um usuário de Kekkei Genkai da liberação de Tempestade, interrogou os espiões ninjas repatriados da nuvem, um por um. Os interrogatórios dos outros transcorreram sem problemas, mas quando chegou a vez dele surgiu um problema. Tanimoto Naoto pegou uma lista, franziu a testa e leu-a atentamente novamente. Como se confirmasse algo, Tanimoto Naoto gritou em voz alta. Quem é você? Você não está na nossa lista de espiões enviados por Komogakure para Ivagakure. Qual vila o enviou? Diga a verdade. Ao ouvir a pergunta de Tanimoto Naoto, ele ficou chocado e disse rapidamente, Lorde Tanimoto Naoto, sou eu sou Doi. Eu pertenço ao Senhor Ando. Foi o Senhor Ando quem me enviou para Ivagakure. Você não se lembra de mim? Eu o conheci uma vez enquanto acompanhava o Lorde Ando. Ishiro, que cuidava do genjutsu, sentiu uma pontada no coração. O nome Ando, ele já o tinha visto antes. Pertencia a um Jounin de elite de Komogakure. Mais importante ainda, este Ando era habilidoso na liberação de relâmpagos. Acalmando seus pensamentos, Ishiro continuou seu genjutsu. Na ilusão, Tanimoto Naoto pareceu refletir por um momento, então suavizou o tom e disse, então você obteve alguma informação de Ivagakure? Doi deu um sorriso irônico. Ele havia sido descoberto assim que entrou na vila de Ivagakure e não tivera tempo de reunir nenhuma informação. Tanimoto Naoto zombou. Você acha que pode me enganar com um truque tão insignificante? Doi ficou ansioso. Lorde Tanimoto Naoto, eu realmente fui enviado a Ivagakure pelo Senhor Ando. Pode ir perguntar ao Senhor Ando. Tapa? Tanimoto Naoto bateu na mesa e disse, droga. Você sabe claramente que Ando foi morto pelo Namikaze Minato de Konoha, e ainda assim tenta me enganar com esse método. Doi ficou instantaneamente atordoado. Lorde Ando está morto? Então quem pode responder por mim? Senhor Tanimoto Naoto, eu realmente sou um ninja da nuvem. Vivo na Terra do Relâmpago desde criança. Muitas pessoas podem testemunhar por mim. Dizendo isso, Doi recitou uma longa lista de nomes. Ao ouvir Doi dizer isso, Tanimoto Naoto pareceu hesitar novamente. Mas nesse momento, um Jounin ao lado de Tanimoto Naoto interrompeu de repente. Senhor Tanimoto Naoto, tudo isso pode ser falsificado. É só citar alguns nomes. Não seria muito difícil investigar tal informação. Vendo Tanimoto Naoto prestes a perder a paciência novamente, Doi aprendeu a lição dessa vez e rapidamente disse, meu senhor, eu sei coisas que pessoas de outras vilas ninjas não sabem. Tanimoto Naoto, como se sua paciência estivesse prestes a acabar, disse brevemente apenas uma palavra, fale. Meu senhor, eu sei. Então Doi deixou escapar tudo o que ele acreditava que só os ninjas da nuvem sabiam. Entretanto, quanto mais Ishiro ouvia, mais ansioso ele ficava, porque essas coisas não eram o que ele queria. Capítulo 180. Ishiro não ficou satisfeito com o que Doi havia revelado, mas as expressões dos outros que vieram com Ishiro mudaram naquele momento. Este Lorde Conselheiro não era apenas famoso, mas suas habilidades também eram verdadeiramente formidáveis. Eles próprios haviam se esforçado tanto e não conseguiram obter uma única pista, mas assim que chegou, o espião começou a falar. E quando ele começou, era uma sequência muito longa de informações. O chefe do departamento de interrogatório lançou um olhar interrogativo para um ninja que tomava notas ali perto. A outra pessoa retribuiu com um olhar tranquilizador, indicando que tudo havia sido registrado. Só então o chefe do departamento assentiu, satisfeito. Ishiro, no entanto, estava muito ansioso naquele momento porque, à medida que as emoções de Doi ficavam cada vez mais agitadas, seu genjutsu estava prestes a quebrar. Felizmente, nesse ponto, Doi finalmente mencionou o que Ishiro queria saber. O Lorde Ando também me mostrou uma vez o treinamento para o método de estimulação da liberação de relâmpagos. Naquela ocasião, ele colocou um pequeno arco elétrico em bobinas de fio de ferro, controlando esses arcos para que se movessem constantemente ao longo dos fios. O Lorde Ando também disse que essa é a chave para praticar o método de estimulação da liberação de relâmpagos, e Ivagakure definitivamente não sabe disso. Ufa, Ishiro não conseguiu mais manter o genjutsu. Suas mãos relaxaram e ele soltou o selo que segurava. Após este genjutsu, Ishiro sentiu-se completamente esgotado. Doi ficou muito agitado no final, e Ishiro consumiu energia mental demais para estabilizar a ilusão. Felizmente, foi também porque as emoções de Doi estavam agitadas que ele não percebeu muitas das falhas na ilusão mais tarde, o que permitiu que Ishiro extraísse as informações que queria. Embora a explicação de Doi não fosse muito detalhada, Ishiro estava preso nessa etapa há muito tempo. Depois de ouvir as poucas palavras-chave que Doi mencionou e analisá-las um pouco, ele entendeu o princípio. Exausto a ponto de ficar tonto, Ishiro foi ajudado pelo chefe do departamento de interrogatório até sua sala. Ele descansou por um bom tempo antes de recuperar um pouco das energias. Ishiro balançou a cabeça. Se soubesse desse resultado, teria esperado um pouco mais, até que sua força mental estivesse maior, antes de vir. Ishiro havia rompido a barreira para o nível Kage, e sua força mental estava passando por uma transformação, fortalecendo-se quase diariamente.
Mas independentemente disso, desta vez foi uma colheita frutífera. Depois de descansar, ele pôde começar a praticar esse aspecto. No dia seguinte, Ishiro não teve tempo de praticar a liberação de relâmpagos porque as pessoas que Saka havia designado para o teste de energia natural já haviam chegado. Ishiro, naturalmente, teve que ir até lá, tanto para observar quanto para garantir a segurança. Afinal, Ishiro era considerado a pessoa da vila que mais entendia de energia natural, sem exceção. As 3 pessoas que Saka trouxe foram um Jounin, um Chunin e um Genin. Ele havia pensado nisso com bastante cuidado. Depois que os 3 esgotaram completamente o chakra previamente refinado do lado de fora, eles estavam prestes a entrar na área de selamento natural de energia, mas foram impedidos por Ishiro. Ishiro pensou por um momento e disse, não entre ainda. Você tem alguns problemas com a execução do seu ninjutsu. Refine mais chakra, eu guiarei um pouco primeiro. Então, sob os olhares perplexos de Onoki e dos outros espectadores, Ishiro apontou muitas deficiências na execução do ninjutsu dos 3. Depois de cerca de meia hora, todos os 3 haviam ganhado algo mais ou menos. Quem mais se beneficiou foi o Chunin, que simplificou o ninjutsu com 2 selos de mão após apenas algumas palavras de orientação de Ishiro. A intenção original de Ishiro era desviar a atenção deles, mas ele não esperava que eles realmente conseguissem avançar. Ishiro também ficou um tanto sem palavras. Mas essa cena, aos olhos dos outros, fez com que Ishiro realmente se tornasse digno de ser o renomado instrutor de Vagakuri, alcançando tais resultados em apenas alguns minutos. Depois que os 3 esgotaram sucessivamente seu chakra recém-refinado diversas vezes, Ishiro finalmente os deixou entrar na barreira natural de selamento de energia. Enquanto os 3 recuperavam o chakra, Ishiro explicou calmamente a Onoki e aos outros, naquela época. Foi porque eu tinha acabado de aprender um jutsu de liberação de vento de nível C e fiquei muito animado. Pratiquei por mais um tempo, esgotando meu chakra recém-refinado várias vezes, e foi assim que acabei dentro do selo de energia natural. Onoki assentiu e então fez um sinal para que todos prestassem atenção nas reações dos 3 indivíduos. Todos os outros encararam os 3, observando se mostravam algum sinal de petrificação. Ishiro, no entanto, fechou os olhos e observou as mudanças na energia natural e no chakra deles. O olho da mente também tinha alguma sensibilidade à energia natural, mas Ishiro havia aprendido o olho da mente apenas por um curto período e precisava concentrar sua atenção para percebê-la. Depois de um tempo, os 3 começaram a refinar lentamente o chakra, mas infelizmente nenhum deles demonstrou sinais de petrificação. Todos ficaram um tanto decepcionados. Embora a ausência de petrificação significasse que os 3 não estavam em perigo, também significava que esse método era ineficaz. Entretanto, no meio da multidão, Ishiro, que estava percebendo com o olho da mente, continuou franzindo a testa. Somente depois que os 3 terminaram de refinar seu chakra, Ishiro abriu os olhos. Onoki e os outros também notaram que havia algo errado com Ishiro. Depois de abrir os olhos, Ishiro perguntou diretamente ao Chunin, quando você começou a refinar chakra, você se distraía pensando em outras coisas? O Chunin pensou por um momento e disse, um tanto culpado, sim, quando comecei, ainda estava pensando em alguns dos detalhes que você, senhor conselheiro, tinha acabado de me apontar. Senti que ainda podia melhorar um pouco mais, mas rapidamente me recompus e continuei focado depois disso. Ishiro assentiu para ele, depois se virou para Onoki e disse, Lord Tsuchikage, no começo, houve uma leve perturbação na energia natural ao redor dele, mas a magnitude foi muito pequena e não mudou depois. Onoki pensou por um momento. Ele próprio não parecia ter notado nada em comum. Entretanto, considerando que Ishiro estava usando o ninjutsu de nível S, pode ser normal que o ninjutsu de nível S detecte alguns detalhes que ele não detectou. Mas Onoki não conseguia entender porque houve uma reação no começo e depois nada. Ishiro, no entanto, pensou em algo. Em romances wuxia de sua vida passada, cultivar certas habilidades interiores profundas exigia que o cultivador tivesse um alto nível de cultivo mental ou que o cultivador não tivesse consciência de que estava cultivando essa habilidade interior. Talvez absorver energia natural também tivesse esse requisito. Na história original, o talento de Naruto para o cultivo era altíssimo. Talvez houvesse também um bônus adicional em sua natureza despreocupada? Sua própria mente estava sobrecarregada de pensamentos. Provavelmente seria muito difícil atingir o nível de sintonia de Naruto com a energia natural. Mas agora que ele conhecia essa condição, provavelmente era impossível praticar inconscientemente como antes. O que deve ser feito? Assim que Ishiro ficou em dúvida, Ikura deu um tapinha em seu ombro e disse, o Lord Tsuchikage está perguntando se você tem algum palpite. Ishiro olhou ao redor. Os 3 ninjas de antes já haviam partido. Agora, restavam apenas Onoki e os 4 conselheiros, incluindo Ishiro. Ishiro disse, eu tenho uma ideia, mas essa ideia é muito estranha. Energia natural é sobre ser natural. Mas se tentarmos abordar a energia natural com a intenção de absorvê-la, certamente não será tão fácil. Receio que só aqueles que são excepcionalmente sintonizados com a natureza consigam isso. Mas para pessoas comuns como nós, às vezes, talvez sem querer, nos sintonizamos com a energia natural. Como eu naquela noite ou como aquele Chunin agora mesmo, no início do seu treinamento. Naquela noite, eu não sabia que estava absorvendo energia natural. Talvez fosse justamente por estar muito focado em outras coisas, e por ser uma ação inconsciente que aquilo era natural. Só então a energia natural se fundiria conosco. Ikura não entendeu direito e só reagiu depois de um bom tempo. Você está dizendo que a pessoa que está treinando não deveria saber que está treinando? Como isso é possível? Sim, é isso que eu quero dizer. Eu não tive sucesso uma vez. Mas você consegue vencer uma segunda vez? Ikura sentiu que algo estava errado e só percebeu depois de pensar por um longo momento. Ishiro coçou a cabeça e disse, um tanto envergonhado, provavelmente não mais.
Mas Ishiro acrescentou, só porque eu não consigo, não significa que os outros não consigam. Podemos trazer as pessoas para a barreira natural de selamento energético sem que elas saibam. Os olhos de Onoki brilharam. Esse método poderia ser viável. Ele então disse, tudo bem, vamos fazer assim. Mas antes disso, Ishiro, tente de novo. Ishiro assentiu. Este experimento era necessário. Se Ishiro ainda pudesse retornar àquele estado anterior, todas as suas deduções anteriores estariam erradas. Ishiro esgotou todo o seu chakra lá fora e então entrou na cabine para começar a refinar o chakra. O resultado foi como Ishiro havia imaginado. Dessa vez, não houve mudança. Então que assim seja. Saka, encontre um tempo para preparar o método que Ishiro acabou de mencionar. Onoki fez uma pausa e acrescentou, certifique-se de cuidar da segurança de todos. Os 3 anteriores tinham sido todos voluntários. Desta vez, porém, seria feito sem o conhecimento de terceiros. Se algo desse errado, seria difícil de explicar. Foi por isso que Onoki acrescentou isso. Sim. Saka respondeu com uma expressão solene. Ao ver que a situação estava resolvida, Ishiro disse, Senhor Tsuchikage, sinto que nossa maneira de lidar com os Jinchuriki está incorreta. Ontem acompanhei o Sênior em uma caminhada pela vila e conversamos. Sinto que o estado mental dele não está bom. Ele está reprimido há muito tempo e precisa de um alívio adequado. Acho que podemos levá-lo para passear regularmente. Saka e Mei estavam um tanto hesitantes. Afinal, aquela era uma besta com cauda. Qualquer coisa relacionada a uma besta com cauda, por menor que fosse, era um grande problema. Onoki também não concordava muito com a abordagem de Ishiro. Se por acaso a besta com cauda enlouquecesse, as perdas seriam enormes. No entanto, Ikura falou diante dos 3. Se Ishiro o acompanhar, provavelmente não será um grande problema. Mas Ishiro, quando você trouxer An para a vila, certifique-se de que esteja em ótimas condições. Se você estiver desanimado ou indisposto, ou se seu chakra for insuficiente, não corra riscos. Onoki e os outros ouviram as adições de Ikura e acharam que elas soavam confiáveis, então todos concordaram com a cabeça. Ishiro ficou muito feliz e disse, entendido, vou prestar atenção. Depois de resolver esses poucos assuntos, Ishiro voltou ao campo de treinamento. Ele havia planejado praticar o método de estimulação da liberação de relâmpagos, mas agora estava sem chakra. Ele voltaria no dia seguinte. No entanto, ele pôde preparar algumas ferramentas hoje. Durante os intervalos do treinamento de seus 3 discípulos, Ishiro foi preparar alguns fios de ferro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.